Bom demais da conta! Mais uma vez aqui para gravar mais um episódio do podcast Edifica. Já te falei, nosso principal objetivo é levar conteúdo de qualidade para sua casa, para edificar você e a sua família. Bora? Tô aqui hoje com o pastor Maximiliano Rosa, homem de Deus, amigão que você vai conhecer. Tô tendo essa gloriosa honra de bater esse papo com ele, ter esse tempo de mesa. Cara. E eu já quero agradecer, né, o pessoal da Rosas Blend Jeans Premium, que tem apoiado o nosso projeto, tem sido parceiro do nosso podcast. Vamos junto? Vem pra vinheta, bora pro podcast. Pastor Max, tudo bem, meu querido? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, tudo tranquilo. Bom demais te receber, que honra. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por passar esse tempo com a gente, né? Muito obrigado. Tenho falado para todos os convidados que não tem banca, não tem jeito de falar, é um tempo de mesa para a gente poder conversar e trocar ideia, né? E eu tô muito feliz. E eu queria já que você pudesse contar seu testemunho pra gente, mano. Né? Muito bom. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar. E tô muito maravilhado com tudo isso aqui, né? Eu acho que é um sonho para você e para nós também, né? Muito feliz de participar desse podcast, né? E de fazer parte também desse tempo aqui, né? E estar com você, mano, né? E essa galera que tá aqui é magnífico, né? Benção. Fico muito feliz mesmo, muito honrado. Então, cara, eu acho que todo mundo tem uma história para contar, né? E a minha história não é diferente de ninguém, né? Eu nasci, né? Não em um lar cristão, né? E a nossa história foi desenrolando, né? A gente nunca teve, a família nunca teve nenhum tipo de crença, assim, nesse sentido, né? Que dominava sobre a nossa família. Mas aos 12 anos de idade, né? A gente foi muito influenciado por uma tia, né? Irmã do meu pai. E isso aconteceu por volta de 2001, mais ou menos, né? Mais ou menos 2001. Quando ela começou um trabalho, né? Na nossa família. Houve a conversão dela, da família dela, né, de uma igreja tradicional aqui em Goiânia. E de uma certa forma alcançou a nossa família, né? E assim, uma estratégia muito boa, né? Ela pegou todos os sobrinhos, levava todo mundo para casa, né? Para casa dela. E ali ficava o final de semana. E aquilo era o ponto de evangelização dela, né? Que massa. Então, assim, a gente começou a crescer naquele ambiente, né? Como eu te falei, a gente não tinha nem... Não professava de nenhuma fé, né? E então começou esse momento na nossa vida, né? Esse primeiro contato. E os primos reuniam todo mundo, escola dominical, né? Pra gente era o máximo. A gente ia pra fazer outras coisas, não era? Bagunçar, né? Bagunçar, mano, entendeu? Então o que acontece? E nesse período foi um período muito bom, cara. Algo assim muito nítido na minha mente, né? Uma experiência única que eu tive. Eu tava até antes de vir pra cá, falando com a minha esposa, né? Falando, cara, eu tenho uma história, né? E assim, eu sou um cara muito desligado, mano. Entendeu? Muito desligado em questão de data, entendeu? Igual eu também. Acho que é normal, né? Então, mano, eu perdendo algumas datas assim, mas eu me lembro muito bem, né? Quando eu tinha 13 anos de idade. Assim, foi o primeiro encontro mesmo com o Senhor que eu tive, né? O meu pai, eu lembro na época ainda, ele ainda não tinha se decidido, né, no Senhor. Isso foi um trabalho da minha tia, né, juntamente com a igreja presbiteriana, né, tradicional mesmo, né. E, cara, foi fantástico. Então, chegou o ponto, a gente fez o discipulado, né, eu e meus irmãos e tal. Mas naquele tempo, só eu me decidi batizar, né. E sou filho do meio, né. O meu irmão mais velho não havia decidido ainda, né. E a minha irmã ainda era pequena ainda. Mas aconteceu, cara, que num dia um louvor, bem tradicional mesmo, né? Gosto muito pra caramba, mano. Entendeu? Sou apaixonado. E naquele dia eu senti um toque do Espírito Santo na minha vida, né? E que de fato eu entendi que eu era um cara diferente, né? Não porque eu escolhi ser diferente, Sim. Né? Eu senti de fato o Senhor na minha vida, né? Com 13 anos de idade, com muito pouca experiência, com muito pouco tempo, né? Naquela época, mano, moleque, eu queria soltar raia dentro do Friboi ali no social, era a minha diversão, né? Jogar bola, né? Estudar, mano, daquele modelo. Bem com a barriga, assim. Então assim, aconteceu, né?
muito imaturo ainda, tudo muito, muito cedo, mas me decidi, né? Tive uma convicção de que aquele era a decisão correta que eu precisava tomar, né? Fiz isso, cara, assim, com muita consciência, né? E hoje eu observo que às vezes os pais hoje, quando o filho ele tá fazendo discipulado para o batismo, né? Não, meu filho é muito novo. Existe muito isso, né? Esse certo impedimento. Naquela época, cara, foi tudo muito tranquilo. Me decidi, foi uma surpresa para todo mundo, né? Até porque eu era um pouco meio atravessado, meio complicado, entendeu? Então, assim, mas foi, mano. Né? Aconteceu. Me batizei e vivi dias, assim, maravilhosos, né? Só que isso durou pouco naquela época. Durou muito pouco. E eu me lembro que no mesmo ano, né, aconteceu muita coisa na minha família, né? No casamento dos meus pais, sabe? Foi assim, algo que faz parte da minha história, porque hoje eu consigo definir, né, toda essa progressão até o dia de hoje, né? Às vezes sem muito entendimento, com 13 anos de idade, né? E até o momento presente, tudo foi muito importante na nossa vida, né? E aí, após o batismo, minha família passou por um declínio mesmo, sabe? Nossa família foi destruída, foi atacada mesmo por Satanás, sabe? Casamento dos meus pais. E aí, o que aconteceu? Nesse episódio, mano, meu coração fechou, né? E como eu disse, eu não era um cara muito amigável, né? Eu era um cara bem custosão, sabe? Aquela criança... Era mais ou menos assim, que quando a minha mãe chegava na casa da tia, a tia falava assim, meu Deus, já vem Eliette com aquele menino, cara, pelo amor de Deus. Meu Deus. Sério, mano? Isso a minha mãe conta. Minha mãe conta, entendeu? Até hoje, né? E assim, as minhas tias viravam o canto da boca, sabe? Porque o negócio não era brincadeira, né? Então eu trazia um certo desequilíbrio, assim, né, em onde eu chegava. Minha mãe sempre tinha que estar bem perto de mim, sabe? E, então, acho que faltavam uns parafusos na cabeça. Até o tanto que minha mãe teve que me levar pro médico, mano. Eu acho que foi 2 anos da minha adolescência e eu tomando remédio, mano, pra segurar a onda. Você era ativo ou nervoso? Mano, eu era tudo que você pensar. Entendeu? Ninguém ativo, nervoso? Não, até o ponto, mano, que nem eu conseguia me definir. Entendeu? Sério, cara. Entendeu? A gente fala assim que a criança era... É custosa, né? Mano, mas foi bom. Eu precisei passar pelos médicos, tomei mesmo um calmante, fiquei um cara mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Foi muito importante pra mim, né? Aí, fora a zoação que tinha em casa, né? O Max é louco. Irmão, qual é a diferença de idade de vocês? É qual? É 1 ano e 2 meses, eu e o Diego, né? Então, assim, o Diego sempre foi muito tranquilo, mano. Né? O Diego... Mas curtia também. Não, o Diego... Não, curtidor ele sempre foi, né? Vocês conhecem. O Diego é... Mano, o Diego você não pode sorrir pra ele, você não pode pisar torto que o Diego ele tá de olho, ele vê tudo. Então, mano, assim, isso foi acontecendo essas coisas. E por volta dos 14, 15 anos de idade, né? Minha família passando por esse processo de separação, né? Houve traição no casamento, né? Isso... Por que eu tô falando isso? Porque... tô falando do meu testemunho porque isso vai fazer todo sentido, né? Sim. E nesse período, cara, eu fui assim atacado mesmo. Meu coração foi bastante bombardeado, né? Eu tenho plena convicção que foi por Satanás mesmo, né? Tanto a minha família, né? A base, né? Meus pais, né? E a gente iniciando ali um processo de conversão, né? Tava muito decidido com 13 anos de idade e logo veio tudo isso. Né? Já tinha consciência de tudo, sabia de tudo. Foi um contra-ataque, né? Mesmo, né? Com certeza, né? Pai sempre foi o meu herói, né? Minha mãe, aquela mulher top, né, mano? Aquela mulher que sempre dedicou a vida para cuidar dos filhos. Né? Meu pai sempre trabalhou a vida inteira para tentar dar o melhor para nós. Só que aí, cara, após esse episódio... Meu coração fechou, mano. Meu coração fechou e bateu dentro do meu coração, mano, uma grande revolta pelo meu pai, né? A minha mãe, assim, uma mulher muito honesta, sabe? Minha mãe, uma mulher, na época, muito nova, sabe? Uma jovem ainda e passando por situações bem delicadas e a gente já entendia tudo, né? Adolescente, né? Então a gente assumiu aquela dor, entendeu? Como filho, né? Só que no meu coração foi um pouco diferente. Né? E eu percebo que foi assim, uma semente mesmo de Satanás, cara, que ela foi plantada no meu coração
né? E eu sofri muito com isso, porque aí depois disso eu não quis mais, eu não quis mais prestar, essa é a grande verdade, né? Pra você ter noção, mano, os meus pensamentos, né? Isso com 14, já indo pros 15 anos, era de tudo que eu pudesse fazer para desonrar o meu pai, né? Pra ver o meu pai assim, no bagaço mesmo, no pó, no mais sujo lugar que possa existir nessa face da Terra. Era o desejo do meu coração. Sabe? Era o desejo do meu coração. Porque eu depositei tudo aquilo de negativo que aconteceu na nossa família sobre ele, né? E ele passou por um processo bem complicado também, né? Assim, um exemplo. Naquela época, meu pai trabalhava muito, sabe? Eu lembro do meu pai o seguinte. Meu pai saía às 5 da manhã, né? Meu pai não tinha carro, não tinha moto naquela época. E ele abria... Meu pai sempre foi frentista, né? Ele trabalhou 35 anos, praticamente, né? Nessa profissão, né? E ele levantava às 5 da manhã, abria o posto e fechava às 10. Então, ou seja, ele saía 4h30 da manhã e chegava em casa 00:30. Então a gente nem via meu pai praticamente. Foi um período da nossa vida assim, sabe? Mas meu pai sempre foi o herói pra nós. Meu pai é aquele cara que sempre deu tudo que a gente precisava e muito mais. Sim. Né? Então, ou seja, tudo muito louvável e tal. Mas isso se desfez tudo no meu coração, né? Esse sentimento que foi gerado em mim, sabe? Porque eu falava, cara, meu pai destruiu tudo, mano. Meu pai tava no caminho certo e meu pai agora acabou com a nossa família, né? E naquela época, como meu pai trabalhava muito, a minha mãe tinha assim, os móveis da casa, né? Tudo do jeito que ela queria. Tudo muito simples, né? Sim. Mas ela tinha. Cara, e nesse período a gente perdeu tudo, mano. De bens, assim, no sentido de casa, né? Nós perdemos a alegria. Nós sempre foi uma família feliz, mano, sabe? E perdemos essa paz, essa alegria, né? Essa harmonia. E tão interessante que na época, eu acho que isso é muito importante dizer, hoje eu tenho liberdade de falar sobre isso, porque eu tenho o coração curado sobre isso, né? Eu lembro que na época o meu pai, ele teve um relacionamento com uma mulher, né? E essa mulher, ela era vizinha de casa, né? E eu não sei nem se posso falar isso. Posso falar? Posso continuar? Posso? Cara, e naquela época, eu não sei se da sua época existia isso de padrinho, nem madrinha, né? Então, assim, era como se fosse uma outra mãe, né? Ainda mais pro lado de cá, né? Justamente, né? Mano, e foi justamente com essa mulher, né? Espero que um dia ela assista esse podcast, né? Vamos marcar ela. Né? Mas enfim, cara. E assim, não sem nada no coração hoje, mas... ela tem uma significância no meu coração. Sim. Muito importante, independente de tudo que aconteceu, né? E ela era a melhor amiga da minha mãe, mano, entendeu? Então, assim, isso foi muito forte na minha vida. Não sei se tudo isso foi mais forte pra mim, né? Por esse significado, né? Por esse respeito, né? Que eu sempre tive por ela. Ela sempre cuidou muito bem de mim, né? Me presenteava muito bem, sabe? Cuidava de mim, sabe? E aconteceu, cara. Entendeu? Aconteceu, e a minha mãe teve um posicionamento assim muito, muito top, sabe, mano? Minha mãe passou por coisa, cara, que eu falava, não, mano, minha mãe não pode passar por isso, meu pai tem que sofrer alguma coisa. E aí, quando foi o sentimento do meu coração, mano, o que eu puder fazer pra destruir a vida do meu pai, eu vou fazer. E o que eu encontrei, mano, pra fazer com que isso acontecesse, era desonrar o meu pai, mano. Era desonrar o meu pai, né? E pensei muita coisa feia na minha cabeça, cara. Entendeu? Muita coisa feia. E nessa época, a gente descobriu tudo isso. E a minha mãe, ela passou um tempo de indecisão, né? E aí a gente começou a mudar muito, né? Eu cresci num bairro, né? Tinha todos os meus amigos ali. E aí a gente começou a mudar demais, né? Porque, tipo, minha mãe não conseguia mais viver naquela casa, né? Uma situação bem, bem delicada mesmo, entendeu? Mano, e foi isso, aconteceu na nossa vida. E tudo que eu poderia encontrar na vida de ruim, eu encontrei. Eu experimentei, eu fiz, eu fui, entendeu? E pra mim, mano, eu tava fazendo certo, entendeu? Pra mim, eu tava cumprindo o meu propósito, entendeu? Eu tava acabando com tudo mesmo. Se o negócio era pra arrebentar... Cara, mas isso hoje eu entendo que... Mano, eu tava numa situação assim, o meu coração é totalmente...
como que eu posso dizer? Cego de fato, né? Cego de fato. E resumindo muita coisa, eu sei que passou um tempo da nossa vida, né? E eu comecei a entender que aquele caminho estava sendo um caminho assim de muita destruição. Agora pro lado da minha mãe, dos meus irmãos, né? Minha mãe, todo mundo sofre, né? Todo mundo sofrendo, né? Só que aí não sofria só pelo acontecido, né? Na família, no casamento. E também, cara, porque eu comecei a dar muito trabalho. Né? Ao ponto da minha mãe passar dias esperando chegar em casa, entendeu? Tipo, eu saía na sexta-feira de noite, eu chegava no domingo. E minha mãe deitada no sofá, meu pai deitado no sofá me esperando, né? E aquilo pra mim tava tudo certo, mano. Tava tudo certo, né? O Diego, mano. O Diego, meu irmão, ele... cara fantástico. O Diego, ele me buscava nos lugares. Entendeu? O Diego ficava me vigiando, mano, pra que ninguém fizesse nada comigo. Pra você ter ideia, mano, uma vez a gente entrou numa briga, né? Na escola. Mano, foi uma briga muito... Foi uma das últimas brigas que a gente teve no colégio, né? Já tava terminando o ensino médio. E nessa briga lá, mano, né? Foi soco e tudo mais. E o cara veio, mano, com uma bengala de moto pra acertar na minha cabeça, mano. E o Diego entrou na frente desse cara, mano. E ele levou essa ferrada na boca, mano. Meu entendeu? Deus. Pra me defender. E a partir desse dia eu comecei a abrir meu olho, né? E ele teve uma conversa muito séria comigo, né? O Diego sempre foi um cara muito centrado, né? Me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Então, assim, a minha conversão foi de um cara que viveu, assim, muito louco, sabe? Muito louco mesmo. Às vezes as pessoas não sabem disso, às vezes as pessoas não imaginam, mas eu era um cara que tudo que eu queria fazer, eu fazia, né? E eu era, pra causar, eu era aquele cara assim, ó, não, ninguém tem coragem, então deixa que eu faço. Entendeu? Deixa que eu faço, eu vou lá e faço, né? Então, assim, eu tava realmente tomado mesmo por uma maldade no meu coração, né? E nesse período, eu já namorava com a minha esposa, né? Desde os 14 anos de idade. Desde os 14? Desde os 14. Massa, hein, mano? Desde os 14. Conheci na escola, né? E a gente se conheceu. E muita bagunça nesse meio aí, né? Passou alguns anos. E quando foi ali no meado dos 18 anos de idade, né? Eu comecei a ter um pouco mais de consciência, né? E nunca me esqueci de tudo que aconteceu com 13 anos de idade. Isso sempre marcou minha vida, né? Eu era um cara muito infeliz, mano. Muito infeliz, sabe? Eu tava nos ambientes que eu gostava, né? Festa e tudo mais. Mas, mano, eu era infeliz. Eu sabia de tudo. Eu sabia das consequências. Eu sabia do que eu já tinha provado. E eu tinha convicção, mano, do que eu tinha recebido naquele dia que eu me decidi num louvor tradicional numa igreja presbiteriana. Sabe? Porque você entrar numa igreja tradicional, mano, você chorar assim, que você não aguentar, bicho, entendeu? De agachar debaixo do banco de madeira, entendeu? Mano, aquilo foi algo que marcou a minha vida. Sim. Ao tanto que vou falar daqui a pouco. Quando eu voltei mesmo assim pro Senhor, eu tive uma consciência, eu tive um encontro mesmo com o Senhor, né? Eu era convicto do meu batismo, de tudo, mano, né? Que a denominação onde a gente voltou a ser inserido, né? A servir o Senhor, eles falaram, mano, você tem que batizar de novo, mano, né? E eu falei, não, mano, eu tenho convicção. Eu entendi, né? Eu tenho convicção do meu batismo, né? E o tanto que eu não batizei, né? Meu irmão batizou de novo. E eu falei, não, mano, não vou batizar, não, né? Eu já recebi o Senhor no meu coração, né? Então, mano, assim, foi assim foi um tempo muito difícil, sabe? Muito difícil, sabe? Só que nesse período, cara, eu fui tão bombardeado de amor também, né? Minha família sempre foi uma família muito amorosa. Eu sempre tive pais muito amoroso, né, com os filhos, né? E a gente aprendeu isso desde criança, sabe? Então, acho que isso fez todo sentido da minha vida, né? E eu acho que isso imprimiu algo no meu coração que é o que eu carrego, sabe? Que é o que eu valorizo, é o que eu tento alimentar todos os dias, sabe? Esse amor, né? O amor de Deus manifestado na vida de pessoas que hoje eu tenho convicção que se não fosse algumas pessoas que tivessem colado, sabe? Aproximado de mim, né, da minha casa, né, a gente não estaria aos pés do Senhor, né, hoje servindo a Ele. E aí, com 18 anos,
2007. 2007. Né? Começou uma transição, né? E eu lembro que eu fiz uma promessa pra minha mãe, né? Dava muito trabalho pra ela nessa época. Aí eu lembro que nessa época, cara, eu ainda tinha cabelo, né? Era... Maldade, mano. É, mano. E assim, eu coloquei uns... Na época, né? Eu coloquei uns brincos na orelha e tal. Sério, mano? Sério, mano. Não tem foto não, velho? Mano, graças a Deus que não tem, né? Graças a Deus. Ficou só na lembrança, né? Se tivesse de cabelo era bom mostrar, porque um dia já fica cabeludo, sabe? Meu Deus! Cara, é tão incrível, mano. Depois eu vou falar sobre isso. Cara, eu fui muito revoltado em ser careca, bicho. Mano, eu realmente eu perdi os cabelos com isso, entendeu? Porque, mano, o Diego é cabeludo, mano. Meu pai tem cabelo, meu pai tem quase 60 anos, bicho. Meu pai não é careca, bicho. Eu falo, mano, como que eu fiquei careca, bicho? Que eu fiz? Que eu fiz, bicho? Eu fiquei depressivo, mano. Fiquei depressivo com isso. Foi uns 2 anos, eu vendo meus cabelos cair, né? E aí inventaram o Minox, né? Mano, piorou o negócio, mano. Na minha cabeça não funcionou não, mano. Entendeu? Pode ser que funcionou pra muita gente, mas pra mim não deu certo, não. Né? Pode ser que deu certo pra sua barba, viu, Marcelo? É uma abreviadura cheia. Eu acho que se eu tivesse usado a semente de momona lá, né, tinha dado bom. Mas enfim, mano, e 2007, no final de 2007, fiz uma promessa pra minha mãe, né? Minha mãe sofrendo muito. O sofrimento da minha mãe já estava sendo superado o casamento, Deus já estava restaurando tudo, né? A gente estava num processo, mas eu ainda estava naquela vibe, né? Colhendo muita coisa, mano, pancada ruim que eu tinha semeado, sabe? A gente tava falando um pouco de colheita aqui, o Alexandre tava contando sobre a história do avô dele, e eu lembrei agora sobre isso. Mano, eu colhi muita coisa, muita coisa. Eu acho que os meus cabelos também foi uma colheita do estilo de vida que eu vivi, sabe? Uhum. Não dormia, mano, sabe? Então, enfim, 2007 eu comecei a ter consciência, né, da vida, sabe? Perdi muita oportunidade de trabalho, de estudo, porque eu decidi viver essa vida desse jeito, né? Louca. Você tava com 14 anos, você falou? Isso. 14 de anos. 14 anos, isso. De 13 para 14 anos. Aí esse esquema era álcool e droga? O que era? Assim, mano, de tudo eu já experimentei, mano. Meu Deus. Já experimentei. Mano, a minha mãe, eu chegava em casa, né? E eu chegava assim, ruim, mano. Ruim, sabe? De álcool, de tudo que você pensar. Entendeu? E minha mãe sentia só o cheiro da minha mãe me cheirando, sabe? Fora das épocas que ela dava uma chinelada na orelha também, mano. Acordei muitas vezes com chinelada na cara. Essa é a manete. Não, você conhece minha mãe. Não, isso é um ponto que a gente precisa colocar, porque, mano, a minha mãe foi muito importante, né? Eu acredito nas pessoas que se aproximaram de nós. Sim. Bicho, mas a minha mãe nunca desistiu de nós, mano. Entendeu? Hoje, mano, se eu vacilar, a panela de pressão come na orelha, bicho. Tem que ir mudando, né? O chinelo não adianta mais. Não, o chinelo não. Pra você ter noção, um dia eu fui brincar com a minha mãe, né? Assim, minha mãe, ela tem umas brincadeiras que ela não gosta, mano. E eu conheço a minha mãe, gosto, né? Cara, um dia quando eu fui abraçar ela numa brincadeira, mano, ela virou e me deu um soco pra trás. Pegou aqui na boca, mano, ó. Na boca. Isso aqui rachou no meu meio. Deus. Aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? Pra você ter noção, mano, eu era tão, assim, levado. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Eu estudava numa escolinha particular perto de casa, né? E a gente subindo cedo, ela tava grávida da Érica. Isso mesmo, 6, 7 anos de idade. É a nossa diferença aí entre eu e a Érica. Cara, e eu com uma roupa, uniforme limpinho. Mano, eu subi num monte de terra. Eu lembro disso, mano. Eu subi num monte de terra, daquela terra vermelha. Cara, e minha mãe descascando uma laranja, bicho. Só pra dar de lanche na escola. Mano, eu não vi da hora. Minha mãe jogou a faca em mim, velho. Eu tenho uma cicatriz, eu não sei se é aqui. A faca, na época, foi aqui. Eu não sei se é de cá ou de cá. Mano, ela entrou na bochecha aqui, ó. E a faca entrou aqui, mano. E ela tava grávida, quase a barriga dela tava desse tamanho, mano. E essa mulher chorava e as professoras chegou comigo sangrando lá na escola. As professoras pegou minha mãe e falou, calma, Eliette, calma e tal, né? E nem se preocupou tanto comigo que eu tava de boa, mano. Né? Sei que a faca entrou aqui, tiraram a faca e beleza. E quando meu pai chegou, eles deu uma bagunça e tal. Mas assim, mano, só pra você ver o nível que era
né, o Max. O Max não era brincadeira, mano. Um cara apanhar 6 vezes num dia. Recorde. Eu era possuído por demônio, mano. Era mesmo, eu vou começar esse ranking aqui agora. Quem apanhou mais um dia uma vez? Eu acho que o meu deu 3. Você tá ganhando agora. Mano, 6. Vou ligar pro Eduardo e ver quantas vezes que ele apanhou uma vez no dia. Não, e a surra dos meus irmãos foi tudo culpa minha. Tudo culpa minha, mano. Você acredita? Ai. Mas eu voltei um pouquinho, mano. Mas aí você fez a promessa pra sua mãe 14 anos. Vamos voltar lá, senão você não, de fato, a promessa, quando eu fiz, já tava praticamente com 17. E pra 18 anos, que foi na época, isso foi em 2007, mais ou menos. E aí, coloquei os brincos na orelha lá, né? E tinha cabelo, eu pintava o cabelo de amarelo, né? De descolorir o cabelo e tal. E aí eu falei, agora o que eu vou fazer, mano? Vou pôr um piercing na língua, né? Fui pôr o piercing na língua. Só que pra mim, mano, não servia ser normal, igual todo mundo usa um piercing na língua, né? E naquela época, mano, eu falei, eu quero pôr um piercing travessado na minha língua. Meu Deus. E eu saí daqui, de ônibus, fui lá em Trindade colocar isso na língua, sozinho. Cheguei lá, mano, no lugar só tinha caveira e tal, aquele trem mais doido, né? Sempre gostei de rock e tal, mas não era fanático assim, não, sabe? Mas aquele trem mais maluco, mano. Eu falei, mano, eu quero que você ponha um piercing na minha língua. Não, na hora. Não, mas eu quero que você ponha um piercing travessado. Aí o cara olhou assim, sabe? Falei, mas como assim? Eu falei, não, eu quero que você fura minha língua atravessada, mano. Assim, um piercing de lado. Eu falei, mano, nunca vi isso, não. Eu falei, não, mas eu vi num DVD. Tem um DJ que tem um piercing e eu quero desse jeito. Eu falei, mano, tudo bem. Mano, e coloquei. Eu fiquei, eu acho que era pra ficar 2 semanas comendo só em Cine hoje, né? Porque mano, você tá louco, velho. O que eu fiz na minha vida, né? E quando eu cheguei com isso em casa, bicho, minha mãe falou assim, tomara que sua língua cai. Não, mãe, não pode falar isso não, velho. E a minha mãe falava, mano. Né? Falava. Né? Praga de mãe, misericórdia, bicho. Mas enfim, mano, isso foi minando a minha mãe, né? Eu fui vendo a tristeza da minha mãe. Minha mãe envelheceu muito nessa época, sabe? E aí, mano, eu fui tomando consciência e falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu tenho percebido que eu tenho colhido muita coisa ruim, né? E eu sou bem ciente de tudo isso. Então, um dia eu cheguei em casa, minha mãe chorando demais, né? E nesse dia que eu cheguei em casa, a gente vinha numa pizzaria com a galera, né? Que a gente andava junto. Hoje esses caras, mano, são homens de Deus. Uma grande parte deles, né? E estamos juntos até o dia de hoje, mano, sabe? Temos as nossas tretas, sabe? Mas as tretas são santas hoje, sabe? Graças a Deus. E nesse dia, mano, houve um tiroteio lá pertinho de casa. E a gente descendo da pizzaria, mano, e bala pra tudo quanto é canto, mano. E eu lembro que a gente pulou no meio do mato, né? E essas balas passou-se muito perto da gente, mano. Escutava, não sei se já aconteceu esse episódio com você, mano. O barulho é muito, muito alto, sabe? Sai rasgando tudo. Mano, naquele dia, mano, eu aceitei Jesus dentro do mato ali, sozinho. Falei, mano, Senhor, me perdoa. Entendeu? Senhor, eu me arrependo diante do Senhor, Senhor. Se acontecer alguma coisa comigo que eu quero estar com o Senhor, me perdoa de tudo. Né? Achei que eu ia morrer. Aí cheguei em casa, vi minha mãe chorando. Ela nem sabia o que tinha acontecido. Aí eu falei, mãe, eu prometo pra senhora que eu vou mudar de vida. Aí, mano, começou uma transição na minha vida. E nesse período, eu tinha separado da Laís, né? A gente namorava e tal. E um cara maluco igual tava naquele tempo, mano, não tinha ninguém que aguentava, mano, né? E a Laís é uma mulher de Deus, mano, sabe? É uma pessoa de Deus que veio pra mudar a minha vida mesmo, sabe? E ela nunca desistiu de mim, cara. Mesmo a gente estando longe, né? E nesse intervalo foi tão interessante que eu me afastei, né, com 13 anos. E tem uma prima nossa, né? Ela é minha irmã de fato, né? Minha mãe cuidou dela desde de criança. A mãe dela morreu, meu pai e minha mãe pegou ela pra cuidar. Ela nunca deixou de frequentar a igreja presbiteriana, né? A igreja tradicional onde a gente se converteu ali. E nesse período, quase com 17, a minha irmã, ela convidou, né, a Laís, que sempre fez parte da nossa família, nunca perdeu o vínculo, mesmo quando a gente não tava junto. Mano, e a Laís sempre uma família católica, né, mano? Família, sabe, terrível mesmo no catolicismo. Mano, e um dia eu descobri que a Laís tinha se convertido, mano. Convertido mesmo, sabe? Eu falei, cara, que incrível, né? E nessa época já, né, na bagunça, minha mãe já tinha falado pra pessoal, não sei o que você quer com esse cara não, mano, sai fora, entendeu? E minha mãe nunca escondeu nada de nós, mano. Nada. Toda treta que tinha envolvendo as namoradas na época, mano,
Mano, minha mãe ligava, minha mãe denunciava, minha mãe falava assim, ó, tá em tal lugar. Se eu fosse vocês iam lá. E faz isso e faz aquilo. Minha mãe nunca apoiou a mentira, mano. Minha mãe sempre foi muito verdadeira. Nunca encobriu as vocês. Não, mano. E minha mãe, as tretas da vida dela é porque ela não gosta de mentira. Então ela fala demais, mano. Ela fala, entendeu? Ela não aceita. O errado pra ela é difícil de engolir, né? Então, e nesse período ela se converteu, né? E eu já tava numa transição, fiz uma promessa pra minha mãe e comecei a frequentar uma igreja próximo de casa. Não é a igreja hoje a qual a gente serve a Cristo ali junto com os irmãos, não. Mas eu me lembro muito bem que foi 4 domingos, mano, indo naquela igreja. 4 domingos. Todo domingo eu reconciliava, bicho. Aí na segunda-feira eu desviava de novo, sabe? Isso aconteceu na minha vida, né? E quando foi a 4ª vez que isso aconteceu, eu lembro até hoje, o pastor Valteni, quando eu aproximei, né, na hora do apelo, eu falei, não, mano, eu preciso aceitar Jesus de novo, mano, né? E eu não conseguia firmar, sabe? Muita amizade e tal. E ele me abraçou, né? Antes que eu chegasse até o altar ali, né? E ele falou assim, hoje a sua vida precisa mudar. Uau. Hoje precisa ser diferente, né? Tipo assim, até hoje eu tô cansado de ver você aqui na frente. Todo domingo, um mês, ninguém mais converte, só você, todo domingo, né? E aí, cara, quando ele me falou isso, mano, foi um choque pra mim, né? Eu senti vergonha, de fato, senti vergonha mesmo, né? Eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, né? E aí, mano, a partir daquele dia, aí começou um novo ciclo na minha vida, né? Aí, aquela próxima segunda-feira na minha vida já foi diferente, né? E eu tive que abandonar algumas coisas, pessoas, né? Coisas que eu gostava. Comecei a ter uma força do Senhor, sabe? Porque eu reconheço que não foi nada de mim mesmo, sabe? O Senhor mesmo, ele me ajudou e começou um processo na minha vida. Aí eu comecei a frequentar a igreja na rua de casa mesmo, né? A galera orava ali todo dia à noite e eu sabia daquele movimento. É um povo bem massa, mano, sabe? E me convidaram para ir nessa oração. Eu fui nessa oração, né? Fui nessa oração, cheguei lá um dia lá e estava lá, né? E quando eu cheguei lá, mano, eu falei, vixe, cara, né? Tá todo mundo aqui e tal. E aí meus olhos já eram um pouco diferentes, já aquele coração bem maldoso, né? E bem ruim mesmo, sabe? Sempre gostei de muita encrenca, Marcelo, sabe? Então... E isso foi saindo do meu coração, sabe? Foi um quebrantamento muito, muito importante que aconteceu na minha vida, né? O processo com meu pai, havia muito sentimento ruim ainda nessa época, né? Não tinha perdoado meu pai, né? Mas eu entendi que eu precisava de mudança. Então, quando eu vi a Laís lá também, mano, mexeu muito comigo, sabe? Eu vi o que eu tinha perdido, né? O tempo que eu havia perdido e tal. E aí eu percebi, mano, tinha uns caras, né? Dando umas olhadas assim pra ela, né? Aí meu coração, eu parei de ver... Parei. E eu comecei, mano, assim, a perceber o que eu tinha perdido, né? Mas no fundo eu sabia que tinha oportunidade ainda, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Sim. E aí, mano, teve um dia, né? Todo dia terminava a oração, né? Já tava um período já de... Tava quase uma semana orando com essa galera, né? Eu não tava entendendo muita coisa, mano, né? Eu ia lá, orava, aquele fogo, mano, aquela galera maluca gritando e orando, mano, e tal, aquela coisa, sabe? Massa pra caramba, né? Precisava daquilo, mano. Aquilo... Não é que aquilo me move até o dia de hoje, mas aquilo foi muito importante pra mim. Veio na hora certa, né? Mano, foi poder de Deus, sabe? Poder de Deus. E aí teve um dia, cara, que eu falei, bicho, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, mano, de consertar, mano, tomar vergonha na cara, né, mano? E ser um cara que preste. E também preciso correr atrás dos prejuízos, né, mano? Se ainda tiver tempo. E eu lembro que num dia, todo dia tinha alguém que levava a Laís na casa dela. Nesse dia eu peguei a belinona do meu pai, vermelha, né? Falei, pai... na verdade, nem falei, pai, vou pegar o carro. Peguei o carro de noite, a oração era das 11 à meia-noite. Desci, mano, pra igreja, já com o propósito no coração. Eu falei assim, quando acabar a oração hoje, a hora que o primeiro neguinho que chegar, mano, pra falar que vai levar ele em casa, mano, o bicho vai pegar. Aí quando acabou a oração, né, a gente trocou uma ideia ali e eu falei assim, não, hoje eu vou te levar em casa, beleza? Aí já veio a galera, eu falei, não, pode deixar que eu vou levar ela em casa. Mano, aí a partir desse dia, Deus me deu oportunidade de reconciliação, né, de perdão, né, e fiz ela ir sofrer muito naquela época também, no namoro, né, ela sempre me respeitou.
E Deus me deu essa condição. E eu me lembro muito bem que nesse intervalo aí, que foi muito curto, sabe? E de 2007 até 2008. 2008 eu já estava casado. Final de 2007 eu casei 7 de dezembro de 2007, mano. Fiz um propósito com o Senhor, sabe? Deus começou a mudar a minha vida, meu coração, né? Foi rápido aí. Foi muito rápido, mano. Mas já tinha namorado com ela, mas já tinha já uns 4 bem, anos. né? Sim. Eu tava já pisando na bola mesmo, já tinha extrapolado, né? Tava sem vergonha mesmo. E aí, cara, a gente casou, mano, sabe? Casou. Foi tudo muito rápido. A igreja, mano, sabe? Nos acolheu, a igreja nos ajudou. Não tinha condição mesmo, mas eu tinha coragem, né? Falei, bicho, eu tenho coragem pra um tanto de coisa, mano. Tive coragem pra fazer um tanto sabe? De coisas ruins mesmo, mano, sabe? E me decidi, a gente casou, né? E começou tudo, cara, sabe? E assim, eu fui impactado mesmo pelo amor de Deus. O quanto Deus me amou, sabe? O quanto Deus não olhou, mano, pro que eu fiz ou pro que eu fazia, sabe? Pelo que eu achava que eu era capaz de fazer, sabe? Com aquele sentimento ruim no meu coração, desde dos 13 anos ali, quando a minha família passou por um processo e tudo começou, né? E veio um arrependimento muito grande no meu coração, né? E eu pude sentir de fato o amor de Deus sobre minha vida, sabe, mano? E hoje eu não sei viver sem Ele. Não sei viver sem o Senhor, cara, sabe? Eu não sei se isso é uma identidade que Deus me deu, sabe? Olhar para as pessoas, né, independente do que ela tem, do que ela carrega, do que ela é, do que ela pode oferecer, do que ela não pode, mas, mano, de abraçar, dar um beijo e dizer, mano, eu te amo, tamo junto, até depois do fim, sabe? Eu sinto que foi isso que Cristo fez por mim, né? Então, minha conversão foi, assim, uma coisa meio maluca assim mesmo, sabe? Tive uma vida bem conturbada, mas fui alcançado pelo amor do Senhor, né? A misericórdia do Senhor me alcançou a minha família. E o mais lindo de tudo isso, cara, que assim, que Deus usou a minha vida para restaurar a minha família. Sim. Começou em mim esse processo de trevas, né? De maldade mesmo, sabe? De sofrimento. E eu me lembro que a gente já estava já há quase 1 ano já servindo ao Senhor assim com muita graça, sabe? Com muito amor no coração, sabe? Com muita fé mesmo. E eu achando que eu tava fluindo, sabe, mano? Tava tudo certo na minha vida, tava tudo ok, né? Tudo dando certo, né? A gente tava aprendendo do Senhor, a gente tava sendo inserido no ministério, né? Os primeiros passos ali. A gente tinha um pastor, mano, que cuidou de nós, um cara jovem, um cara muito inteligente, sabe? Até hoje, mano, um cara fantástico, pastor Jonatas. E nesse tempo, eu falei, cara, eu posso morrer agora, tá tudo certo, mano. Tô felizão, tá tudo ok, né? Eu tô podendo contribuir na vida da igreja, a minha vida tá sendo transformada e tal. E aí chegou um dia, mano, a gente tava numa construção na igreja. E eu falei, não, tá tudo ok, minha vida tá ok. E esse pastor, mano, muito observador, né? Muito cauteloso, muito inteligente. Ele já havia me observado há muito tempo, né? E lá dentro de casa tinha um problema a ser resolvido ainda, né? Que era eu e meu pai, né? Ou seja, deu uma mascarada no problema, né? Em tudo, na história. E, ou seja, me converti e tal, né? Então, assim, comecei um processo de transformação. Isso foi nítido, foi claro, né? Acho que na vida de todo mundo, aquele primeiro impacto, né? Ou seja, só que eu achei, mano, que tava tudo certo. Eu achei que tava tudo resolvido. A partir do momento que eu fiz uma promessa pra minha mãe, né? Mãe, eu não vou desonrar a senhora, eu vou viver uma vida certa, eu vou procurar o Senhor e tal, né? E nesse período minha mãe já tava no Senhor também, né? Lutando pela família, nunca desistiu de nós, do casamento, decidiu ficar com meu pai, entendeu? Sabe? Ela pagou o preço e paga o preço até hoje por tudo, mano, sabe? Ela escolheu, mano. Sim. Minha mãe é muito clara pra falar sobre relacionamento, né? Não, eu escolhi. Foi eu que escolhi, né? Mas valeu a pena. Ela fala que valeu a pena. E aí, Marcel, teve um dia que o pastor falou assim, cara, vai lá comprar um saco de cimento. A gente tava fazendo uma coluna do sobrado da igreja, né? Onde tem umas salas hoje, um anexo lá hoje, onde funciona a escola bíblica dominical. E aí ele falou, vai comprar um cimento. Aí eu peguei o carro dele na época e ele falou, não, eu vou contigo. Aí eu falei, então vambora, pastor, né? Ele falou, não, vai dirigindo. E eu fui dirigindo um carro todo empolgado, né?
E o material de construção era por um lado. Ele falou, não, mas vira aqui. Mano, isso aqui veio parar perto de São Carlos aqui. Perto do bate-bola ali, especificamente. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu falei, não, pastor, vai ter uma revelação de Deus pra ministrar sobre meu coração, sobre minha vida, né, mano? O trem tá tudo fluindo, mano. A gente tá avançando, o negócio tá massa pra caramba. Aí ele parou o carro, né? Ele falou assim, para o carro. Eu falei, parei, desliguei o carro. Aí ele falou assim, cara, até quando? Aí eu olhei pra ele e falei, mas até quando o quê, pastor? Até quando você vai viver desse jeito, mano? Até quando você vai mudar? Você vai se posicionar pra mudar de vida? Eu falei, pastor, mas eu tô... Tá tudo certo, não tá não, pastor? Ele falou, não, mano. Tá tudo errado. Tá tudo errado, mano. E aí, mano, ele já sabia do histórico da minha família, né? Ele conhecia os meus pais, ele conhecia a minha história, ele conhecia a história da minha família, né? E ele disse, cara, a sua família precisa de Deus. E Cristo será manifestado sobre a vida da sua família através de você. Mas tem muita coisa, mano, pra ser resolvida pra trás aí. Olha, do jeito que você tá, mano, não serve. Pro Senhor, não, mano. Você pode estar fluindo, você pode estar aprendendo, você pode estar crescendo, você pode estar fazendo. Mano, você pode estar desenvolvendo, você pode estar criando qualquer coisa na sua cabeça. Mas pro Senhor não serve. Volta, mano. Começa de novo. Mano, aquilo pra mim me arrebentou, bicho. Eu falei, mano, eu achei que eu tava tudo certo, né? Aí nesse dia eu me lembro que eu cheguei de uma oração, né? A gente, mesmo casado, orando, né? Com os jovens ali, né? Casei muito novo, casei com de 18 para 19 anos. E aí, mano, eu cheguei em casa, eu vi o meu pai. A mesma cena, só que eu nunca tinha observado daquela forma. Deus me deu um choque de realidade. Eu tive um choque de realidade mesmo. Eu falei, mano, tá tudo errado. Mano, meu pai tava assim, eu vi meu pai na mais profunda trevas que possa existir, sabe? Meu pai, um cara jogado no sofá toda noite, sabe? Sem expressão, sem vida, sabe? Meu pai muito calado, sempre foi. Até hoje meu pai é muito calado. E naquele dia, mano, meu coração foi tomado de um sentimento que eu entendi, cara, sabe? Tanto o amor de Deus que eu havia sentido na minha volta, né, ao Senhor, mas que o meu pai precisava do mesmo amor. Ele era digno do mesmo perdão do que eu. Sabe, Marcelo, naquele dia, cara, eu não conseguia falar. A única coisa que eu consegui foi ajoelhar e dizer, Pai, eu te perdoo em Cristo Jesus. Uau. Mano, aquele dia, meu pai nunca foi o mesmo mais. A vida do meu pai foi transformada. Eu lembro que meu pai, no próximo domingo ele estava na igreja. Naquele mesmo domingo meu pai, ele reconciliou com o Senhor. Ele voltou para o Senhor. E a partir daquele dia meu pai foi ativado no Senhor. Ativado. Eu lembro que para mim foi uma honra, mas meu pai foi consagrado a presbítero junto. Meu mano. Deus. Entendeu? Juntos, sabe? E então assim, e naquele dia a minha família, mano, recebeu, sabe, algo de Deus assim que, sabe, cara, que mexeu com toda a estrutura, mexeu com a minha avó, mexeu com a minha mãe, mexeu com os meus irmãos. Mano, os meus irmãos não conseguiam, mano, sabe, permanecer, não conseguia ter nenhum tipo de afeto pelo Senhor mais. A minha casa não tinha vida mais, sabe, mano? Então naquele dia, eu vi meu pai se levantando daquele sofá, sabe? Eu dei um beijo no meu pai e falei, pai, eu te perdoo em Cristo Jesus, sabe? E pra mim, cara, aquele dia eu comecei a viver. Aquele dia tudo fez sentido na minha vida. Eu lembrei quando eu tinha 13 anos de idade, eu lembrei que o Senhor tinha me chamado naquele tempo e era pra algo grande, mano, pra algo poderoso no Senhor. Não só a mim, mas toda a minha família. A minha família era a base pra tudo isso. Sempre foi. Eu que não conseguia enxergar. Sabe, mano, naquele dia, meu pai voltou pro Senhor e meu pai tá aí, mano, sabe? Tem os problemas dele como qualquer outro ser humano, né? E o mais interessante de tudo isso, que eu achava que isso nunca ia acontecer na minha vida. Teve um episódio da nossa vida, há um tempo atrás, e eu pude sentar numa mesa como essa com meu pai, mano, entendeu? Com meu pai. E dizer assim, pai, como é que tá o coração do senhor? Pai, sou seu amigo. Vamos bater um papo? Mano, e esse dia foi incrível, mano. O meu pai falou assim, vamos, né? Eu nem acreditei. Cara, eu senti que
sabe, que Deus começou a estreitar tudo isso aí, sabe? E isso eu carrego como base, sabe, para minha vida, para minha família hoje, né? Para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, sabe? Eu valorizo muito a minha família, mano, sabe? Eu valorizo muito. Eu já fiz muita coisa que prejudicou a minha família, tanto no passado como também hoje na vida cristã, mano, sabe? Às vezes troquei muito tempo que eu poderia estar junto com a minha família, às vezes por um serviço, não é que não seja louvável pro reino, né? Mas foi um tempo que eu precisei aprender, sabe? Passar e entender que a minha família, mano, é o meu maior ministério, é a minha base, Sim. mano, entendeu? É a minha base. Então, o tanto que hoje, cara, as nossas decisões, sabe? Elas são muito centradas sobre a nossa família, né? Tem que ser o que é melhor para todos. Tem que ser o que é melhor para minha esposa, para os meus 4 filhos, né? Tem que ser o melhor para os meus pais, né? Então, a gente valoriza muito isso. Então, só resumindo, às vezes a gente fala, né, de tudo que Deus fez na nossa vida, né? Da graça que Deus tem manifestado nesse tempo, né? As pessoas que estão de fora às vezes não conseguem enxergar, às vezes, um defeito, né? Tipo assim, pô, mano, esses caras, o pastor Marcel, mano, essa galera, mano, os caras tão voando no Senhor, tá tudo muito bom, mano, tá fluindo, as coisas tá acontecendo, a igreja tá crescendo, né? Mano, a gente sabe que não é tudo mar de rosas, né, Marcel? Né, mano? Com certeza. Mano, a gente tem uma história por trás, mano. Teve um processo, todo mundo, a gente tá num processo até hoje, né? E esse processo, ele é muito importante, né? Eu sempre falo até pra essa geração, né? A gente vê uma geração que tá crescendo muito, mano, entendeu? Que tem uma pegada muito forte, às vezes muito mais forte do que há 10, 15 anos atrás, né? Mas eles não querem passar pelo processo. Né? E às vezes, mano, o que tem impedido a manifestação do Senhor para esse tempo, sabe? De acontecer na vida da igreja, sabe, mano? Nas famílias brasileiras, mano, é esperar o tempo de Deus, o processo de Deus, né? E entender tudo isso. Então eu passei por esse processo de perdão, né, na minha vida, senti perdoado pelo Senhor, amado pelo Senhor, mano, incondicionalmente, mas eu também tive que perdoar, mano. Eu tive que perdoar, né? E ao ponto que o perdão trouxe vida pra minha casa, mano, sabe? É como Cristo disse, mano, aonde o Senhor está, mano, onde a luz de Cristo está, mano, não há trevas Sim. que possa operar. E foi o que aconteceu na minha casa, mano, a luz chegou, né? Minha família tá aí, né? Hoje você tem o privilégio de cuidar dessa família, né? E te dar um trabalho lá, não sei. Nada, moço. Mas assim, pelo menos da parte da minha família, eles são muito felizes de estar com vocês, né? E eu também sou grato a Deus por esse tempo, sabe, mano? Então, é isso, né? Resumindo, nesse período aí, né? Eu sou pai de multidões, né? Você levou a sério, né? Levei muito a Você sério. falou que são 4 filhos, né? 4 filhos, Como mano. Como é que chama, Max? As cria. Vou devagar pra mim não errar. A gente já tá em 2021, né? Qual que é a idade deles? Cara, eu sou muito ruim de data, mas foi em 2011 e a minha primogênita nasceu, a Heloísa Moriá. Né? Hoje ela tá com 10 anos, dia 29 agora de maio ela faz 11 aninhos, né? Essa. A minha primogênita. Me ajuda demais, cara. Já não é criança mais. Não, mano. Não é mais, né? E eu percebo que o tempo tem passado, né? E na sequência veio o Heitor, 2014, né? O Heitor tá com 7, vai fazer 8 anos. E aí, pra nossa surpresa, né, mano? Não foi nada planejado, mas eu me lembro que 2018, quando eu tava sentado, cara, né? No consultório, mano, com a Laís deitada ali fazendo uma ultrassom. Assim, eu preciso voltar aqui um pedacinho só pra você entender como é que foi o negócio. A gente descobriu que ela estava grávida novamente. A 3ª gestação, Todinho. Bicho, eu já fiquei pirado da cabeça. Como pai, mano, como homem, mano, eu fiquei maluco, mano. Começou a fazer conta. Mano, eu fiquei maluco, mano. Falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui um cara que eu nunca ganhei muito, mano. Nunca, mano. Eu sempre aprendi a viver com pouco, né? E voltando atrás, nesse período da minha conversão, mano, né, algo que foi importante, depois de 3 meses que eu tinha casado, né, já tinha convertido, né, voltado pro Senhor, 3 meses de casado, eu trabalhei 1 ano e meio de obreiro tempo integral, mano, na igreja. Mano, eu fazia... Você sabe o Severino? Você sabe o que é o... Você sabe o que é o Severino.
Então, mano, eu e a Laís, mano, isso pra nós foi muito importante. Né? Isso foi muito importante na nossa vida. A gente trabalhou 1 ano e meio, né? Em tempo integral, cuidando da igreja, cuidando das velhinhas, né? Cuidando de uma parte social da igreja. Isso foi muito importante, faz parte da minha história também. Eu acho que tem tudo a ver, né? Foi um tempo de crescimento da minha vida fantástico, né? E aí foi acontecendo tudo isso, veio as gravidezes e tal, os filhos chegaram. E aí 2018, Laís grávida, né? Novamente, os cabelos já tinham caído, já, né? Quase tudo mesmo, né? Já tinha caído mesmo. Cara, só que aí o que aconteceu? Um dia a gente tava almoçando na casa da minha mãe, Laís foi buscar um dinheiro para comprar um refrigerante lá no carro, né? Na porta da casa da minha mãe. A barrigona, sabe, começando a crescer. Tava quase com 5 meses. De fato, não sabia qual era o sexo do bebê ainda, né? Uhum. E aí, mano, apareceu um bêbado. Um bêbado na porta do carro, assim, quando ela tava pegando o dinheiro. E aí, cara, esse cara virou pra ela... Porque geralmente os bêbados onde você mora, mano, você conhece todos. Uhum. Não é mais ou menos assim? Da sua região você conhece, né? E esse ela não conheceu. Ela não sabia onde que era. E ele tava vestido de todo branco. Branco mesmo. Só que com a feição embriagado mesmo. Aquele jeitão mesmo. É você, ô dona, a senhora tá grávida, né? A barriga crescendo. Ela olhou e disse assim, tô. Eu falei assim, eu queria falar um negócio pra senhora, né? Aí dizendo ela que a voz dele tava daquele meia mole. Falou assim, vai ficar tranquila. A senhora tá grávida de gêmeos. Meu Deus. E é um menino ou uma menina. Fica tranquilo. Mano, e virou as costas e sumiu. Laís abaixou, pegou o dinheiro, fechou a porta do carro, o cara sumiu. Aí ele entrou, Laís muito encucada, mano, sabe? Com tudo que você pensava, muito detalhista. E aí ela entrou pra dentro encucada e a gente percebeu a feição dela que mudou. E minha mãe falou assim, minha mãe muito observadora, né? Ela vermelhou, ela é muito branquinha, né? Ficou bem vermelha. Eu falei, o que foi, Laís? Falei assim, Aliette, aconteceu um negócio ali que eu fiquei com medo agora, né? O que foi? Não, um bêbado parou ali e perguntou se eu tava grávida. Eu falei que tava, mas porque ele viu minha barriga, eu falei, não, tá grávida, né? E aí ele foi e falou assim, não, você tá grávida sim, mas o que acontece? A sua gravidez é de gêmeos. E fica tranquilo que vai dar tudo certo. E é um menino e uma menina. E virou as costas e foi embora. E aí minha mãe, né, muito turrãozona, ele é tão do jeito dela, falou assim, não, Laís, quando é bebo, menino e cachorro, você não dá moral, não. Cara, só que isso não saiu da cabeça da Laís, mano. Porque eu vi sua mãe, eu falei essa frase pra ela. Então, mano, e foi bem assim, cara. E a Laís não tirou isso do coração, né? Ela disse que teve uma convicção. E no dia seguinte, na segunda-feira, ela falou assim, vamos fazer a ultrassom. Eu falei, calma. Na época a gente nem tinha dinheiro pra fazer, mano. Tava difícil as coisas, sabe? Muito difícil. E ela doida mesmo. Não, eu quero fazer. Eu falei, calma. Esse bêbado aí foi só um acidente da história. Isso aí não é nada. Fica tranquila que a gente não tem nem condição de ter 2 filhos de uma vez. Isso aí é história de bêbado mesmo. Deus vai fazer isso com nós, não. Mano, realmente, mano, Deus não vai fazer isso com nós, não. Deus sabia, mano, a pindaíba que a gente tava passando, a dificuldade, sabe? Tudo muito difícil. Marcel, beleza, mano. Aí passou um pouquinho, mano, sabe? Passou uns dias, a minha mãe lembrou desse assunto, né? A Laís não tinha feito a ultrassom ainda. E virou pra Laís e falou assim, Laís, na Bíblia diz que o Senhor usou uma mula pra falar com Balaão. Eu acho que nós devemos repensar aquilo que aconteceu com você. Vou mudar aquela frase. Mano, aí o negócio agora vai ser, dependendo do bebo, menino e cachorro. Mas aí assim, mano, a consciência da minha mãe, ela foi se tornando bem lógica e falou assim, cara, sim, Deus usa quem ele quiser, sim, né? Deus usa quem ele quiser. Porque assim, ao tanto eu sempre ouvi essas histórias, mano, de pessoas muito longe, só histórias mesmo, nunca vi isso acontecer. Marcel, mano, e chegou o dia de fazer a ultrassom, bicho. Chegou o dia e eu sentei, mano, coração aflito. E a Laís mais ainda. E ela deitou, né? E o médico começou ali, né? Normal, passar ali o aparelho, né? E o barulho muito intenso do coração, né? Quem é pai sabe disso. A primeira ultrassom ali, mano, as primeiras, né? Ainda mais aquela que você vai descobrir qual é o sexo da criança, né? E começou, mano, a bater muito forte. E beleza. E eu olhando, sempre olhando na tela, mano. Só que quando ele bateu aqui, aquele aparelhinho ali, eu não sei nem como é que chama aquilo, mano, na barriga dela, mano, a tela fez assim, ó, dividiu, assim, ó. Pup, dividiu.
Só que na hora eu nem tinha mas dividiu. Eu lembro que eu frisei ali o olho ali, mano, e dividiu. Aí na hora o coração deu uma gelada. E a Laís apertou minha mão muito forte. Aí o médico falou, fazendo o procedimento, falou assim, não, olha, a cabeça do bebê tem esse diâmetro e tal, e tá com esse peso e tal, isso, aquilo e tal. Agora, o primeiro feto... Não, ele não usou essa expressão. Ele falou assim, agora, o primeiro feto é um menino. E agora nós vamos pro segundo. Mano, quando ele falou isso, eu dei um grito. Eu falei assim, meu Deus do céu, bêbado, bicho! E comecei a chorar, bicho. E comecei a chorar lá dentro do consultório. Falei, Laís do céu, e agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, cara? O que nós vamos fazer? Meu Deus, meu Deus. E aí eu comecei a dizer o bêbado. E o cara acho que não tava entendendo nada, né, mano? Tava entendendo nada. E aí, pra ele conseguir terminar de fazer o procedimento ali, foi complicado, né? E ele falou assim, parabéns pai, parabéns mãe, né? A gestação de vocês é uma gestação gemelar, né? E quando ele falou que o primeiro feto era um menino, e aí quando me veio de fato aquela confirmação, a convicção, eu falei assim, não precisa nem falar que a outra é uma menina. Bicho, e quando ele bateu em cima, não, realmente é uma menina. Como que você sabe? Não, aí eu tive que contar a história pra ele, né? E o médico ficou assim, viajando em tudo aquilo, né, mano? Então, assim, aconteceu, Deus nos presenteou, sabe, cara, com mais um casal de filhos, né, que é o João Levi e a Maria Júlia, né, o João e a Maria. Hoje eles estão com 4 anos de idade, né? E trouxe muita alegria pra nossa casa, né? Juntamente com os outros. E lá em casa, mano, lá em casa é tudo que você pensar, né? Lá em casa é tudo, mano. Lá em casa o momento de silêncio é muito curto. É muito curto, mano. Entendeu? Lá não tem segredo. Não tem como ter segredo lá em casa. Entendeu? E graças a Deus, né? Tamo crescendo. E Deus tem dado a graça de cuidar dessa família aí abençoada, né? Amo demais aquelas crianças, sabe? Faço tudo por eles e quero poder continuar, mano, até o último dia da minha vida. É o que eu sempre falo pra eles, ó, o papai te ama e vou te amar até depois do fim, né? E aí hoje a conversa deles é assim, não, papai, o senhor não sabe não, eu que amo o senhor muito mais, né? Que massa. E é isso, mano, sabe? E aí você pulou um pedaço aí, ué. Eu te conheci músico, né? Onde que entrou, assim? A músico não, né, mano? A primeira... Pô, vai comparando com o do pastor Eduardo, né? Mas a primeira lembrança que eu tenho sim. É em Guaraí, né? Sim, acho que... Tocantins. Isso. Aquela primeira viagem que a gente fez e... Lá pra Guaraí, cá, Marcelo? A primeira que a gente teve junto foi lá. Santana do Araguaia a gente tava junto. Foi depois, né? Foi depois. Foi depois que a gente fez Guaraí, Santana, Sertânia e voltou em Guaraí depois. Justamente. Então a gente voltou em Sertânia de novo. Ou em Guaraí de novo. Voltou. Bicho, minha memória é muito ruim, mano. E a música chegou como aí? Qual que foi o... Pois é, mano. Assim, música... Bicho, eu pra falar que eu sou músico, eu não consigo, né? Me classificar assim. Porque, mano, foi uma parada muito estranha. Esse pastor, mano, que eu te contei, que ele me discipulou, né? Ele cuidou do meu coração e aprendi muito com ele. Bicho, um dia o louvor da igreja... Porque o meu negócio, mano, era o seguinte. Eu me converti naquela época numa cultura, mano. Eu não sei se vocês fizeram parte disso, se vocês lembravam. Mano, em 2007, eu converti numa Assembleia de Deus. Eu voltei, né? Batizei na igreja tradicional presbiteriana, né? Tive as minhas bases ali, né, mano? E carrego maravilhas daquele lugar, mano, né? Mas quando eu voltei pra Assembleia de Deus. Voltou no reteté. Mano, fogo puro, bicho. Poder de Deus, mano, né? E o meu negócio era ser pregador, mano. Mesmo? Sabe? E tinha naquela época, eu não sei se o Alexandre tá aqui. O Alexandre foi da Assembleia, Alexandre? Só 20. Então tá só um mistério aqui hoje. Então, mano, naquela época, todo jovem, mano, queria ser um pregador, né? Era a época de Gideões missionário, mano. Mano, você tá doido, né? Mano, a gente sentava assim, ó, dentro numa sala de escolher a casa de alguém e alugava na locadora, né? As fitas cassete ali, mano. Né? Na época não tinha nem DVD, as fitas cassete, as pregações. Mano, e o pregador gritava lá, receba! E nós, pá! Receba! Lá sentado na sala. Então, ou seja, eu cresci naquele ambiente. Pra mim, mano, o negócio era palavra. Eu queria ser um pregador. Eu queria ser daquele jeito, mano. Né? Aí o que aconteceu? Um dia, o louvor tava passando por uma situação bem
normal, né? Que acontece em todo lugar. Bem crítica. Eu acho que lá na comunidade não acontece, mas... Esse dia eu toquei voz e violão lá. Ixi. Vou nem perguntar o que aconteceu. Mas enfim, cara, e nesse dia, aí o pastor falou, a gente precisa de alguém pra ajudar no louvor, né? Aí minha mãe sempre foi muito assim, mãe sabe como é que é mãe, né, mano? E minha mãe falou assim, não, o Max canta lá no banheiro de casa lá, ó. Já te caguetou. Restitui e tal. E sempre gostei de muita adoração, muito louvor, né? E fazia rima quando eu era moleque, né? E fazia rima, mano. Né? A gente viajava até das estrelas que passavam assim. E a minha mãe falou, não, o Max canta. Eu falei, não, mãe, eu não canto. Né? E o pastor insistiu com isso, acreditou nesse negócio. Cara, e aí foi o que aconteceu? Ele falou, não, vamos fazer um teste. Pegou o líder do louvor lá e fez todo o procedimento que tinha lá, todo o ritual lá. E falou, não, dá pra ajudar, o Max consegue ajudar a gente. Aí eu comecei bem tímido, porque nunca tinha tido contato com música, mano. Eu nunca tinha tocado um violão na minha vida, né? Nunca me interessou nada disso. Nunca me interessou mesmo, sabe? Nunca tinha me despertado nada pra isso. Só que, na minha conversão, mesmo com 13 anos de idade, em 2001, cara, a música foi muito importante, né? Ao ponto que eu te falei que um hino muito tradicional, se eu não me engano, eu lembro até hoje que foi aquele hino assim, bem-aventurado o homem que não anda. Bicho, mano. Cuidado. Oh, mano, então, mano, eu lembro até hoje, né? Então, e aí, sempre a música, nunca fui assim, fã de falar assim, não, eu gosto do instrumento, de tocar, de cantar, nunca tinha aparecido na minha vida. Mas sempre gostei de música, né? De ouvir, sempre tocou meu coração. E aí comecei lá, cantei um dia lá no culto lá, passei muita vergonha, bicho. Muita vergonha, sabe? Fiquei muito envergonhado mesmo, sabe? Com tudo que aconteceu. Mas, mano, esse pastor, ele não desistiu, não. Eu falei, não, pastor, não vou mexer com isso mais, não. Não vou, só pode falar pra mim, fazer o que o senhor quiser, mas cantar não mexe comigo, não. Que isso, mano? Cara, o que esse cara fez, mano? Ele começou, mano, a me mandar músicas. Naquela época, ele tinha CDzinho, do David Keelan, né? Ele é fã do David Keelan, acho que até hoje ele é fã do David Keelan, né? E ele começou, nossa, cara, esse cara aqui, mano, eu gosto de ver ele cantar, ele ministra, mano, no espírito, com aquele violão e tal, aquela coisa, mano, e David Keelan, mano, né? Paixão e Glória, Fogo e Glória, né? Mano, fantástico. E eu comecei a interessar, né? Comecei a falar, cara, tem uma vibe diferente, né? E quando foi um dia, passando aí esse tempo, eu já estava inserido já no louvor da igreja, não sabia muito como trabalhar com louvor, estava sendo direcionado, estava aprendendo com os irmãos, né? Só que ele conta esse testemunho, que ele disse que viu um potencial que poderia ser lapidado ali um negócio, né? Não por voz, né? Até porque eu não tenho voz de cantor, não, mano. Não, mano, não tenho. Sinceramente, né? Mas o que acontece? Um dia ele me apresentou, mano, uma escola de adoração. Uma escola de adoração. E aí, eu me lembro que numa Santa Ceia, né? Já tinha mais ou menos uns 2 meses que eu tava fazendo parte do louvor da igreja, né? Aprendendo ali. Né? E eu sempre, tudo que eu fiz, sabe? Tudo que me foi proposto para fazer, às vezes eu tenho dificuldade de aceitar. Né? Mas quando eu aceito também, mano, eu sou muito detalhista. A gente tava falando sobre isso aqui, né? Você falando que você é muito detalhista, né? Em algumas coisas. Eu também sou muito detalhista, ainda mais quando se diz as coisas sobre o Senhor, mano. Entendeu? Eu sou muito criterioso, né? Às vezes sou muito radical mesmo. Sou muito radical. E eu falei, cara, então tem que ser da forma correta. Né? E louvor, mano, você sabe como é que é. Mexer com gente não é brincadeira, né? E aí eu vi, mano, uma forma que a gente precisava ser alinhado, né? Naquele tempo tinha alguns métodos, né? E um desses, mano, era compromisso, né? Acho que é algo que não falta, né? Quase não. Tá tudo ok. Mano, e isso me despertou uma curiosidade, né? Em fazer algo com excelência, né? Faltava muito compromisso de todo mundo, né? Até por uma falta de imaturidade. E aí, Marcelo, ele me falou desse seminário de adoração. E pra mim, naquela época, eu me lembro que recém-casado, eu já era obreiro tempo integral na igreja, né? De 3 a 5 meses.
Eu fui inserido no louvor nesse tempo. E aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, mano, eu vou te enviar para Belo Horizonte. Eu vou te enviar para essa escola. Eu não tenho muito conhecimento, mas você pesquisa, você vai atrás e você me fala, pastor, mas como é que nós vamos fazer isso? Na época, o meu salário era R$300. Recém-casado, morava num barracão que eu acho que foi o primeiro consórcio que eu fiz na minha vida, né? Construí um barracãozinho lá no fundo da minha mãe, de 2 cômodos, né? Um banheiro. Tava lá, mano, tranquilo, tava no melhor lugar do mundo, com a minha esposa lá e tal. E não tinha condições pra quase nada, de fato. Tava sendo provado ali no ministério, mano. Foi um tempo de edificação, mas foi muito acelerado esse processo na nossa vida. Tava passando por esse processo, aprendendo muito, mano, com pastor, sabe? Sobre a vida da igreja, né? Cuidando de pessoas, muito novo, né? Cuidando de pessoas, cuidando de idosa, mano, sabe? Sabe, uma coisa incrível. Foi muito importante pra nós. E aí logo veio essa oportunidade. Eu lembro que na Santa Ceia, após essa oportunidade que ele apresentou, ele falou, a gente vai te enviar pra lá. Eu falei, não há possibilidade disso, não dá certo, não. Não dá certo porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso, né? E eu me lembro que ele me falou sobre a Escola Adorando, né? E quem na época, eu acredito que até hoje é o Ministério Asas de Adoração, né? Com a Cris Tristão, que ela é a líder dessa escola, né? Ela e o Nelson Tristão. E aí fui saber de tudo isso, acesso à internet era muito pouco naquela época. Eu lembro que eu tinha uma internet de escada, bicho, que eu colocava colocava lá o cabinho do telefone, mano, entendeu? E tremia, né? Então tentava acessar e não conseguia e tal. E aí até que eu conseguia descobrir algumas coisas. Peguei telefone, aí consegui ligar. Eu lembro que a Daiane, bicho, a minha cunhada, trabalhava no Protágoras já naquela época, então lá tinha um acesso melhor de telefone, ela ligou pra nós, né, e viu tudo, como é que era a estadia, o custo e tal, pra chegar em Belo Horizonte. Então pra mim era quase impossível, né, e naquela época pra realidade da igreja também era. O que ele fez, mano? Na Santa Ceia ele apresentou o projeto lá, falou, nós vamos enviar um Max pra Belo Horizonte, pra BH, pra fazer um curso de ministro de adoração. Aí a igreja ficou assim, pô, mano, mas o Max cantando, foi tudo muito assim, mano, muito rápido, né? Mano, e deu certo. E aí ele foi, mano, falou, a gente precisa de pessoas para abençoar a vida desse cara, né? E eu sempre muito tímido com essa questão de dinheiro, né, mano? Tava numa situação bem difícil e Deus abençoou, mano, levantou pessoas e eu consegui o dinheiro da passagem, né? E foi de avião, mano. Né? Que isso, hein, bicho? Mano, pra mim foi tudo... Bicho, eu falava, não, mano, eu não vou entrar nesse negócio, não, bicho. O pastor tá me levando pra morrer, mano. Já me convidou pro louvor, bicho. Não era a minha praia, não é o que eu queria, bicho. Né? E agora tem que voar nesse negócio. Mano, e aconteceu. Eu fui, mano, pra Belo Horizonte, fiquei 1 semana internado naquele lugar lá, né? E eu te confesso, quando eu cheguei lá, muita coisa começou a fazer sentido na minha vida, né? De cara, mano, eu achei que eu ia ter uma impressão, né? E que não seria o que de fato deveria acontecer na minha vida. Que o pastor estava errado, que o pastor estava sem visão, que o pastor estava enxergando tudo ao contrário. Não era nada do que eu queria. Tava tudo fora, né? Mas quando eu cheguei lá, eu fui impactado pela recepção, desde a recepção, mano, entendeu? Desde o momento do voo, mano, o Senhor começou a falar no meu coração, né? Me preparando para tudo aquilo. Eu tive um tempo muito precioso com pessoas maravilhosas, né, que hoje eles estão ainda, né, com as suas vidas sobre o Brasil, né, e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, sabe? Eu fui muito ministrado naquele tempo, sabe? Naqueles dias foram dias incríveis. Bicho, algo assim que eu tive um privilégio, né, de ficar 1 semana ouvindo o Asaf Borba, né? 1 semana ouvindo o pastor Samuel Souza, não sei se você conhece, pastor Samuel Souza, né? Ouvindo Ademar de Campos, mano, entendeu? Voz e violão cantando, ministrando, né? Aí, mano, aí tudo mudou quando um dia à noite, não conhecia, né? E um carequinha chegou lá, né? Júlio de Oliveira. Soltou um kamehameha na boca do meu estômago lá, bicho. E eu tava sem entender nada, logo mano. Júlio, né? Júlio de Oliveira, bicho. Júlio de Oliveira. Então, assim... E assim, naquela época, mano, não existia tanto essa idolatria sobre pessoas, né, Sim. mano?
Pode ser que existia, mas eu muito, muito inocente também, né? Experimentando tudo muito novo, né? Não consegui identificar tudo isso, mas era algo muito, muito palpável. A glória de Deus, a manifestação do Senhor para aquele tempo. E aí eu vi o Brasil inteiro reunido naquele lugar. Eu vi pessoas de todos os lugares. Eu me lembro que na primeira escola, eu fiz 2 escolas. A primeira escola, quem estava na primeira escola, que já era um aluno daquele lugar, era o cara que canta a música lá, Quão Impressionante lá, o Teu Amor lá, Isaías. Saad. Isso, Isaías fez escola, eu fiz escola junto com Isaías, mano. Junto com Isaías, né? Então, eu me lembro dele, né? Então, ou seja, e tantas pessoas, mano, Nívia Soares, mano, sabe? Ainda era bem nova ainda, Ana Paula Valadão, sabe? E um monte de cara, mano, de Deus mesmo, sabe? Ministrando sobre a nossa vida. E eu pude ter uma experiência muito, muito profunda com o Senhor. Voltei de lá com uma mente totalmente diferente, né? Fiz muita bagunça, mano, quando eu cheguei, né? É igual o menino quando ele cai dentro de um saco de balinha, entendeu? Mano, eu achei que... Não, mano, tá tudo errado. Cheguei na minha igreja, tá tudo errado, mano. Mano, tá tudo errado, né? Só que aí, mano, eu acho que eu não prestei atenção na última aula, né? A última aula era assim, você entrava no avião, né? Você partia ali pra decolagem, subia, né? Estabilizava, depois você tinha que descer, mano, né? Pousar, né? E ficar tranquilo. E eu cheguei muito à força. Você esqueceu, né, de ficar Pô, tranquilo. mano, eu dei muito trabalho, porque eu já queria fluir as coisas... Sabe? Não, mano, tá tudo errado, velho. Vamos mudar isso aqui. Não, cara, como é que você tem... Não. Né? E eu vendo aqueles caras, mano. E eu comecei a ouvir mais, comecei a estudar mais, né? E aí eu tive a oportunidade depois de voltar na Escola do Orando, consegui levar o meu irmão, né? E mais 2 amigos, a gente foi. E daí, mano, a minha vida começou, sabe? Na adoração, né? E como eu te falei aqui, você até riu de mim, foi, mano, voz, eu não acredito que é voz pra... Sabe, eu tenho muita dificuldade com essa questão de cantor. Mano, eu não sou cantor, mano. Eu não sou, mano. Eu fluo no Senhor com o meu violão. O tanto que eu não sei nem tocar pra alguém cantar, mano. Eu só sei tocar as músicas que eu aprendi, mano. Só o que você precisa. Mano, eu sei tocar sol, ré, mi e dó. Não, você faz... Aí pra variar eu ponho o capotraste que eu aprendi com o Eduardo. O Eduardo me ensinou. Pronto, né? Eu andando com o Eduardo aí no processo, mano, aí eu falei, cara, então se eu pôr o capotraste aqui, se eu fizer solto, eu vou estar fazendo lá. Mano, pra mim foi incrível. Meu Deus. Então, Marcelo, assim, e graças a Deus, Deus me deu pessoas, sabe, mano, pra andar comigo, sabe, que tanto pra moldar o meu caráter também. É uma galera que a gente caminha junto até o dia de hoje, né? Uma delas é o meu irmão, né? E pude muito aprender com ele. E a gente viveu, mano, coisa assim incrível, né? Acho que tudo isso, o nosso encontro, né? Quando a gente se conheceu mesmo assim, você falou lá em Guaraí, foi quando a gente teve esse primeiro contato assim, né? Uhum. Então a gente veio dessa pegada, cara, e Deus começou a alinhar algumas coisas no nosso coração, sabe? Cara, a gente viveu muita coisa boa. Viveu, a gente vive até o dia de hoje, né? Eu lembro de uma frase lá num dos últimos dias da escola, e foi o tema da escola, né? Centralidade. Cara, eu tinha essa camisa até pouco tempo. Até pouco tempo eu tinha ela. Então, eu me lembro de uma frase, que eu usei essa frase, acho que na Aliança de Adoradores. Eu falava muito pouco na Aliança. Mano, eu sou muito pouco... Eu tô falando até demais aqui, esse podcast. Mas eu sou um cara que fala muito pouco. E aí eu me lembro que eu ouvi uma frase muito importante. Enquanto houver simplicidade no altar, eu estarei presente. E eu decidi carregar isso no meu coração, mano. Sim. A simplicidade, né? E às vezes, não vou mentir, a gente tem muita oportunidade de fluir em outras áreas, de fazer coisas que não fluem do Espírito de Deus, né, mano? Então, mas o Senhor tem tido misericórdia da nossa vida, sabe? E eu reconheço isso todas as manhãs, sabe, mano? E que essa centralidade possa permanecer na nossa vida. E graças a Deus que esse processo, que a visão que o pastor teve, né? Que a minha mãe foi um pouco assim, intrometida, dizendo, não, meu filho canta, mano, põe o cara lá, bicho, né? Graças a Deus nos levou a conhecer pessoas maravilhosas. E eu acredito que hoje, esse dia aqui, mano, é fruto de tudo isso. Sim. Também. E compor, como é que começou assim? Bicho, igual tu te falando, compor, eu já fazia rima de estrela ali.
Que massa. Fazer rima de estrela. Mas compor, cara, foi um dia eu tava... Eu lembro que a primeira composição que eu fiz, né? Eu tinha um foninho assim, ó, que tinha um microfonezinho, e eu tinha um computador bem ruim, mano, sabe? E eu não sei nem como que eu consegui captar o áudio, né? Eu tinha uma webcam, uma webzinha, né, da Microsoft, uma bem simplesinha. Aí eu gravei assim o videozinho, peguei meu violão, né, com esse foninho aqui no ouvido aqui, parecendo aqueles comissários de bordo, né? E gravei, fui fazendo uma cançãozinha, cantando uma música lá e tal, sabe? E aí eu falei, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Só que na escola Adorando, mano, teve uma matéria que a gente desenvolveu, mano, sobre isso, né? Que isso era como você levantar todo dia e você escovar os seus dentes, né? Pentear o seu cabelo, arrumar a sua cama e ir pro trabalho, né? Dedicação. É claro que acredito que hoje nós somos carentes de muitas canções que, né, que falam do Senhor, que de fato da essência daquilo que precisamos mesmo em Deus. Sim, somos, né? Talvez isso seja a ausência, né, desse comprometimento, dessa dedicação ao Senhor, né? E então, assim, por um bom tempo, né, eu pude praticar isso, né? Hoje tô meio lerdo. Eu confesso, tô meio lerdo. Mas no tempo que eu mais me dediquei, sabe, fluiu algumas coisas assim que eu vejo que marcou a minha vida, marcou a minha família, né, e algumas pessoas que estão em volta de nós. Então, a composição começou assim, né? Eu comecei a fazer isso como uma prática, né? Como parte do meu devocional, né? E comecei a deixar fluir, mano, sabe? Comecei a orar, mano, a palavra, cantar a palavra e, sabe, algumas coisas vieram no coração, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, assim, que pra mim fica mano, muito... você bebeu sua coca toda, não bebi nadinha até agora. Algumas coisas, quando eu conheci vocês, sim, sempre foram muito explícitas pra mim, né? A primeira, eu vou te trucar agora e eu tenho que comprovar. Não vem com essa que não tem voz de cantor não, porque tem. Então beleza. Mas assim, eu lembro que a gente tava em Guaraí e acho que todos nós pregamos na primeira. E a hora que você pregou, sim, eu percebi uma visão muito apaixonada pela palavra. Sim. Sabe? Muito... Você falou a frase sobre simplicidade te descreve muito. Que bom, mano. Na hora de fazer, né? Na hora de fluir. Sim. Ela descreve muito. Mas assim, ao mesmo tempo que é uma coisa muito apaixonada, sim, eu percebi uma profundidade diferente. Sim. De profundidade de quê? Por exemplo... Eu lembro até que eu passei a usar a palavra amalgamados. Lembrou aí? Lembrei. Depois dessa palavra, porque assim... lembrei, mano. Até pela entonação de profundidade também, né? Certo. Então assim, eu queria que você comentasse com a gente a experiência com a palavra que te levou a ser assim. Que é igual assim, o contexto que você tá me falando, sim, de conversão e de vivência... A gente sabe que, embora o pastor ele foi muito rígido com você, sim, e glória a Deus por isso. Graças a Deus. A hora que ele falou assim, cara, que hora que você vai mudar de vida de verdade e vai arrumar o que você tem que arrumar. E isso é atípico, você sabe disso. Sim. Ainda mais 2007, 2008, ainda mais no meio que a gente estava inserido, né? Justamente. Então, assim, mas eu queria assim, personificar isso, certo, essa profundidade na palavra de conhecimento também, sim, mas de paixão. E até por uma questão de transformar o ambiente. Sim. Eu lembro que quando a gente começou a AIGO, agora que você falou da aliança, o pessoal não sim, sabe, né? A gente tinha a AIGO, que é a Aliança de Adoração, Adoradores... Do Estado de Goiás. Adoração e Intercessão do Estado de Goiás. Isso. Eu lembro que era uma galera muito doida, né? Muito maluca, mano. O mais certo rasgava a nota de 100 e tacava pedra em avião, né? Que era o Maurílio, né? Pastor Maurílio, te amo, você sabe, né? Pastor Maurílio, Pastor Noel, Pastor Sandro. Messias. Hoje é quase todo apóstolo, né? O povo agora tá diferente, bicho. Pastor Messias, Pastor Eduardo. Pastor Marcelo. Tio Zé, né, mano? O Zé da Thalita, mano. Pastor Adriana, Pastor Luciano e aquela galera. Mas enfim, mano, eu vou ser muito sincero com você. A hora, eu lembro que até tava você, o Diego. Eu acho que nessa o Nylander foi, não foi? Não. Guaraí tava o Jean. O Tyson e o Jean.
Mas eu lembro que você estava ministrando, Aham. e se eu não me engano foi no sábado à tarde. A gente chegou lá na quinta-feira, Isso, eu acho que foi mais ou isso. menos assim mesmo. Sexta-feira teve administração, Aham. né? Maurílio deu banho em todo mundo lá. Normal, né? Normal. Normal do Maurílio. Mano, no sábado à tarde, eu já tinha tido muitas vivências assim em relação à louvor e adoração, até porque eu mexia com isso desde 98, né? Então a gente já tava um bom tempo depois. Sim. E eu percebi, mano, uma transformação de ambiente assim Sim. muito diferente, mano. Sim. Sabe? Sabe quando o peso da coisa muda? Sim. Sabe? Tipo, então eu tô falando de quê? Eu tô falando de presença de Deus mesmo, Sim, né? sim, sim. Você começar uma movimentação na reunião ali e de repente você vê que parece que fez assim, ó, né? Mudou. Virou, né, mano? Virou. E foi através da vida de vocês isso naquele dia, Sim. né? Foi muito nítido. E como sempre foi depois, todas as vezes que eu vi. Tem uma coisa que marca muito minha vida em relação a você, né? E Bom, tem outras que bom. pessoas também, que é o quê? Você é um transformador de ambientes, Amém. né? E isso eu sei que a gente já orou por isso. Amém. Eu lembro que a gente tinha reunião até da AICO, a gente falava Sim, assim, sim. Espírito Santo, que nós possamos ser transformadores de ambientes. Justamente. Porém, mano, você já chegou lá dessa forma. Amém. E eu entendo que é pela simplicidade, é óbvio, né? Vem a questão do conhecimento. Mas aí a questão do louvor eu falei sobre transformar o ambiente, mas a questão da palavra sempre me Aham. chamou muita atenção. Sim. E eu queria que você compartilhasse se teve um start, alguma coisa assim que em relação à Bíblia, o Sim, sim. pregar mesmo, o Sim. entender, o passar. Sim. Assim, eu não sei muito bem. Ó, vou dizer um negócio pra ti, bicho. Tem coisa que acontece na minha vida que eu não sei explicar, não. Essa é a grande verdade. Glória a Deus, E uma né? dessas. Eu não sei se eu compartilhei o desejo que eu queria, mano. Eu queria ser um pregador, mano. Né? Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado à história. Sempre gostei de história, né? Eu acho que a única coisa que eu era melhor na escola, mano, era a história, sabe? Estudei, foi muito ruim na escola. Mas, enfim, história pra mim, eu sempre gostei, né? Mas, mano, como esse desejo já queimava no coração desde da minha volta pro Senhor, né? De querer ser um pregador, porque eu sempre fui apaixonado, mano, por aquilo que eu ouvia pelas escrituras, né? E eu sempre tive convicção, né? De uma Bíblia não só como um livro, né, mano? Mas de fato, mano, nitidamente, algo real, mano, sabe? Eu gosto muito de Romanos 8, mano, 19, né? Que diz o seguinte, que a terra aguarda a manifestação, mano, dos filhos de Deus, né? E aí quando eu olho para Adão, né, quando o Senhor dá a ele a autoridade, cara, dominai sobre todas as coisas, né? Eu acredito muito sobre o que foi liberado sobre a vida do homem, né? E como que eu acredito? Eu passei a entender tudo isso a partir do momento que eu recebi o perdão de Deus e que eu me senti perdoado e amado pelo Senhor. Eu me sinto autorizado pelo Senhor. Uhum. Sabe, mano? Eu não tô falando aqui da minha condição humana, mano. Sim. Sou um pecador como qualquer outra pessoa, né? Mas é algo que eu tenho convicção no meu coração, né? Que Deus me chamou para transformar ambientes. Deus te chamou para transformar ambiente, mano. Deus chamou a igreja pra mudar, mano, cidade, mano, pra transformar famílias, pra transformar. Então, assim, eu tenho essa convicção no meu coração, sabe? Eu tenho essa convicção que não flui de mim. Mano, não depende de mim, depende do Senhor, Uhum. sabe? Não depende daquilo da minha qualidade, mano, entendeu? É claro que existe um processo na vida de todo ser humano, né? Mas eu sou muito apaixonado pela palavra. Eu acredito que a palavra, ela entrou no meu coração. Eu reconheço que ela teve esse poder de transformação na minha vida, Uhum. entendeu? Tudo isso foi pela palavra, Então, sabe? Então eu consegui, assim, identificar essa parte tanto da adoração, né? Com a ferramenta, com a música, né? Com algo profético, né? E também a palavra, mano, inserida nisso, né? Eu não consigo, Marcel... Você definiu algo assim, que você nos conheceu assim, né? Viu fluir assim. Eu não consigo separar uma adoração com a música e uma adoração pela palavra. Não Sim. consigo, Uhum. né? Então, assim, é essa junção, cara. Entendeu? Essa junção. E, assim, prova disso é que a gente experimentou muita coisa boa. Vou reafirmar aqui. É ter a convicção daquilo que foi proposto, daquilo que foi chamado, entendeu? Eu não sei, eu já fiz uma oração assim, né? Quantas loucuras eu já fiz, né, na minha vida por pessoas,
por querer meu, por decisões próprias. Cara, e por que não viver de fato a palavra como o Senhor quer que vivamos? Como igreja, como pai, como marido, como amigo, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, eu vejo que... Eu me lembro que um dia, a gente estava numa 72 horas, e aí chegou um cara lá, eu me esqueci o nome dele, ele é ministro de adoração também, né? E ele falou assim, cara, Deus tem uma palavra pro seu coração, né? E eu falei, amém, cara. A gente ia ministrar. Aquela igreja atrás do Goiânia Shopping, eu não me lembro o nome daquela igreja. Eu tava falando nela esses dias, esqueci também. Você sabe qual que é lá, Uhum. né? Mano, ele falou assim, Deus te chamou, né? Pra juntar pessoas, pra juntar águas, sabe? Não pra dividir, não pra separar, mas pra juntar, né? Então, eu sempre pedi pro Senhor, mano, sabe? Que a minha vida não fosse direcionada por mim mesmo, né? Mas a minha esposa, cara, é tão interessante. A gente tem um monte de plano, a gente tem um monte de sonho, né? Monte, né? A gente vive se frustrando com esse sonho nosso aí, mano, entendeu? Mas, mano, Provérbios diz que o homem faz muitos planos, né? Mas a última palavra que determina é o Senhor. E as nossas decisões, sabe, sempre foram muito pautadas, mano, por aquilo que o Senhor disse. Por aquilo que o Senhor determinou. Mesmo dando birra, mesmo não querendo, mano, sempre teve que acontecer. Sabe? Com lágrimas, com choro, né? Então, a gente já viveu muitas coisas, mano, que tipo, se a gente olhar com os nossos olhos humanos, mano, não teve benefício nenhum pra nós, né? Foi pra ver outras pessoas sendo tocadas ou pra trazer, mano, naquele tempo, naquele momento, vida pra alguém, né? E eu acredito no reino de Deus dessa forma, mano. Sabe? Então eu deixo o meu coração fluir, cara, sabe? Eu tenho tentado viver, Marcelo, de uma forma desprendido de tudo aquilo que possa tentar me roubar, sabe? Eu preciso trabalhar, claro, trabalho, minha esposa trabalha, nós temos nossas contas, a gente tem que dar comida pra galera, a gente tem que se alimentar. Que galera? Né? Que galera. E uma das coisas que a gente mais faz em casa, mano, é comer. Ah, mas comer é comer, mano. Entendeu? Não tem mais nada do que isso. Trabalho pra comer. Entendeu? Então, cara, assim, eu tenho tentado, a minha luta diária hoje é essa, né? Graças a Deus, meu coração tem queimado muito nesses últimos dias, né? Sirvo ao Senhor numa comunidade onde, às vezes, assim, usando a expressão do Eduardo, cara, às vezes eu me sinto fora, né? Fala, cara, não é o meu lugar. Mas hoje eu não tive essa confirmação no meu coração, né? Eu gostei muito do papo do Eduardo, mas você, quando ele falou sobre o ponto de para onde o Senhor está nos movendo, né? Então, assim, hoje eu não me sinto autorizado para mover para outro lugar, paz, mano. Né? Não sinto paz, né? Não sinto paz, né? E eu quero, se isso um dia, né, acontecer nas nossas vidas, né, na minha família, na minha casa, mano, eu quero ter paz, né? Claro. Eu quero deixar com que o Espírito, mano, nos conduza como sempre aconteceu, né? Hoje, para mim, tenho dificuldades, mano, relacionais, tenho muito, com o sistema tenho demais, né? Mas isso não pode me prender, mano, sabe? A fazer se cumprir, deixar de se cumprir, mano, naquilo que o Senhor já declarou sobre a minha vida, sobre a minha família, entendeu? Isso não pode ser um empecilho para que eu flua, né? Então, o que eu tenho tentado fazer, mano? Tenho tentado me desprender dessas coisas, né? Não é fácil? Não é fácil, mano, entendeu? Mas o que nos resta, mano? Não nos resta nada, mano, entendeu? Não nos resta nada. Então, a minha vida hoje, ela se resume no Senhor, sabe? Amém. No Senhor, a minha casa, os meus filhos, né? E eu sou muito feliz por isso. Eu vejo os meus filhos com um coração, mano, assim, sabe? A minha primogênita, cara, um coração que, sabe? Eu falo assim, cara, sabe quando ser pai, você fala assim, mano, eu acho que eu tô acertando, sabe? Pelo menos o coração, eu acho que eu tô conseguindo passar, sabe? E assim, a minha família, né? Eu não sei esse sentimento de amor, sabe? Eu consigo olhar para as pessoas, sabe? Eu sei que isso não é meu, né? Isso não é meu. Mas eu consigo ver, cara, o que ela precisa e dar um abraço nela, e aquilo é a porta para tudo, mano. Eu consegui pegar a chave e virar o coração daquela pessoa e entrar dentro da vida dela, né? E eu vejo a minha família encaminhada do mesmo jeito, né? E eu acho que na adoração também,
como você disse, né? Você já viu a gente fluir na adoração. Mano, é esse amor, né? Eu acho que esse amor que eu fui impactado, eu tento, sabe, mano? Independente da situação, independente do lugar, independente da denominação, independente da comunidade, independente da visão A, B e C, mano, o meu negócio é amar. Eu preciso amar você, entendeu? Mano, eu te conheço, você me conhece, mas quem te conhece mais ainda é a Sara, né? A Laís me conhece, mano, de fato, né? Mas eu preciso te amar, Marcelo, preciso te amar. Você é pastor, né, bicho? Então, Pastor é assim mesmo. Amém. Amém, sabe, mano? E é isso, bicho, a minha vida é isso, né? Minha vida realmente é estar perto de pessoas, né? Às vezes, como eu te disse, eu sou um cara que eu falo muito pouco, eu escuto muito, né? E eu descobri algo, mano, maravilhoso, Manda braba. maravilhoso. Mano, a gente não precisa falar muito não, sabe? Tem uma parada que o pastor Luiz, ele fala assim, 3 coisas, né? Você precisa falar muito de Jesus, né? Nada de ninguém e pouco de você. Deixa com que outras bocas te louvem, mano. Deixa com que as pessoas vejam o que está acontecendo na sua vida, Sim. mano. Entendeu? Então fale muito de Jesus, mano. Fale muito, mano. Fale muito, fale o tempo inteiro, né? Mano, não fala nada de ninguém. Ó. Entendeu? E fale, mano, muito pouco de você. Deixa com que as outras bocas, elas vão te louvar, elas vão reconhecer, se tiver que reconhecer alguma coisa na sua vida. Entendeu? Então eu acho muito importante. Eu acho que o ouvir é muito importante. Se eu fosse estudar hoje, eu acho que eu ia ser um psicólogo, bicho. Né? Tem hora que eu preciso passar por um psicólogo que cabeça, sabe? Cada coisa que vem, mano, você é pastor, você sabe disso, né, mano? É tanta coisa. Né? Mas eu me identifico muito com isso, sabe? Eu gosto muito de escutar as pessoas. E às vezes não falo nada, mano. A pessoa sai de lá assim, ô, mano. Não, tem hora que nossa, não precisa. velho, que bacana. Né? Eu falo, mas não aconteceu nada, bicho. O que foi bacana? Uai, não, o cara, obrigado. Obrigado o quê, mano? Hoje mesmo chegou lá na hora do almoço, mano. Mano, a gente ia pôr a comida no prato, bicho. Eu tenho 1h15. Aí tem que levar a menina na escola, tem que cuidar de todo mundo. Hoje não tinha aula, né? Pra ninguém. Mano, mas na hora da comida, bicho. Né? E aí bateu no portão. A batida eu já sei. Quem bate, eu já sei quem tá batendo. Já identifico todo mundo. Mano, e foi um tempo bom, né? E às vezes pra muitos, mano, isso incomoda. Mas pra mim não. Isso é um prazer, sabe? Poder cuidar de pessoas, ouvir, né? E eu percebo que nessa simples forma, mano, a gente consegue ajudar muita gente, né? Eu acho que falar pouco, escutar mais, amar mais as pessoas, né? Eu vejo o reino de Deus muito simples, né? E com a praticidade de manifestar esse amor aí, mano, com muita oportunidade. A gente tá perdendo muito tempo falando de outras coisas, pensando em outras coisas, agindo de uma forma diferente, sendo pessoas que a gente não deveria ser, né? E os nossos cultos, às vezes, mano, a gente precisa, mano, entender essa simplicidade. Tem muita gente, mano, precisando ser alcançada, mano, e não são grandes frases, não são grandes discursos, não são grandes boas mensagens que vão mudar a vida daquelas pessoas, não, mano. De fato é a sua atenção, mano, sabe? O seu coração voltado daquela pessoa. É você, mano, conseguir sentir a dor daquela pessoa. Se naquele dia tá sentindo dor, é você compartilhar da alegria daquela pessoa. Mano, se você vai encontrar com alguém, entendeu? A pessoa tá triste, mano, você chora com ele. Mano, não tem coisa melhor pra aquela pessoa, não, meu amigo. Com certeza. E se você, mano, compartilha da alegria dele naquele... Mano, não tem coisa melhor, mano. Não tem dinheiro que pague, mano. Não tem churrasco. O churrasco é bom que sela tudo, né, mano? É maravilha, mas... Mano, Aceitamos convites, né? Mano, com certeza. Confraternizações, tudo. Isso. Mas, Marcel, é isso aí, mano, sabe? É isso aí. E eu louvo a Deus por esse tempo, cara. Uma coisa muito massa, assim, que soube trazer coisa boa pra internet, né? Cara, eu não conseguia te imaginar um cara nervoso, caçador de confusão. Meu Deus. E muito menos um cara assim que tocou o terror, né? Mas assim, quando você falou sobre o transformar da palavra, cara, é algo muito nítido, né? Porque assim, hoje, igual você comentou, tem Diego e a Daiane, seu pai, sua mãe, a Eric e o Anderson. 6 pessoas, né? 6 pessoas. Adultos lá na igreja. Sim. E eu queria testificar o quanto você faz diferença na vida dessas pessoas pelas conversas que nós temos e os tempos que nós temos de comunhão.
E você foi o precursor, né? De Amém. tudo isso, no sentido de intensidade, você sabe disso. E o tanto que é o oposto, né? O diabo um dia queria que você destruísse Justamente. a sua família e Deus te usou para estabelecer o reino sobre a sua casa Verdade. e sobre a sua família. Verdade. O diabo queria te tornar um cara indigesto e hoje você é um cara amável e o melhor, amado, né? Amém. Gente, falar mal de mim é fácil. Falar mal de você não tem jeito não, bicho. Ô, mano, que isso, mano? Falar mal de mim é facinho, moço. É só ficar comigo meia hora. Isso é uma heresia, mano. Não, mas assim, cara, como que o Espírito Santo transformou então, mano? Amém. E Amém. como que isso é nítido, né? Mesmo. Como que isso é nítido. Amém. E eu louvo a Deus por uma construção genuína de algo que é tão precioso e que tem tanto fruto, né? Amém. No sentido de que, igual eu te falei, aquele texto onde abundou o pecado, superabundou a graça, faz tanto sentido na sua vida, né? Justamente. No sentido de que hoje, cara, você é referência, mano. Amém. Pra nós, no sentido de entrega, né? De Amém. intensidade, de simplicidade e de resultado, né? É igual eu falei, mano, hoje a gente vive num período assim que é tão comum a futilidade. Sim. É muito comum a futilidade. Sim. Eu tava pregando na igreja, hoje é segunda, tava pregando ontem, e a gente tava até falando sobre a maneira que a gente enxerga a palavra, e foi algo que você citou. Não enxergar a palavra como um mero livro, Sim. ou como uma história que não vai fazer diferença na minha vida, mas que seja um GPS, que seja uma transformação quando Paulo fala de semear no Espírito, né? Para colher a vida eterna. Justamente. E não semear na carne e tal. Então, assim, é muito nítido isso na sua vida, mano. Amém. É nítido Amém. e vou falar pra você igual eu falei pro Eduardo e vou falar pra todos que eu chamar, né? Amém. Cara, põe a cara, mano, pra galera conhecer, Amém. né? Pra galera ter acesso a essas coisas, Amém. a esse testemunho. Eu sou muito fraco, mano, pra essas paradas de câmera, de tudo isso aqui. Você sabe, a gente compartilha, mano. Agora eu tô mais tranquilo, né? Mas eu vou ter que comer um docinho desse aqui. Vou fazer igual o Kiko, viu, Kiko? Cara, o Kiko, eu queria compartilhar isso aqui. Eu não conheci o Kiko pessoalmente, né? Não conheço pessoalmente. Mas eu conheço o Kiko através do Maurílio. Uhum. O Maurílio sempre usou muito o Kiko, né? E de fato, quando eu vi o podcast, né, que ele gravou aqui, mano, cara de Deus, mano. Não, que é isso, cara. Cara de Deus, mano, né? Então, de fato, eu já tinha uma imagem do Kiko, né? Um beijo, Kiko. Não te conheço, mas um beijo. Mas assim, cara, é maravilhoso. Eu pude perceber, né, que a gente caminhou com o Rema muito tempo, né, mano? Essas viagens Todas malucas essas viagens, nossas, né? E o Kiko também tava ali sempre por trás, com a sua família, fazendo parte, né? E eu usei o Kiko aqui porque ele tava comendo isso aqui. E eu dei trela de tanto. Ai, mas que bênção, cara. Feliz demais. E assim, mano, Deus, ele tem gerado um encargo muito forte no nosso coração de trazer esse testemunho de vocês, né? Amém. Para que as pessoas possam conhecer. E quantas pessoas passam por conflitos familiares Sim. e não vão atrás de resolver. E a gente vê hoje cristãos, assim, antigos, né, mano? Sim. 5, 10, 15, 20 Com anos certeza. na igreja. E, o que tá acontecendo? Não, eu não converso com meu pai, ou eu não Justamente. converso com meu irmão, ou eu não tenho contato com a minha família. E que as pessoas possam ser alcançadas, né? Justamente. Por esse testemunho. Eu por muito tempo, eu não queria falar sobre isso, né? Mas, cara, eu entendi que isso é libertador. Sim. Né? Eu me lembro de você contando seu testemunho. Se eu não me engano, foi em Guaraí. Não sei se foi em Guaraí ou Santana. Mano, aquilo pra mim foi, sabe, top, mano. Sabe? Foi uma confirmação de que, cara, é isso mesmo. Eu tô no caminho certo, bicho. Uhum. E eu acredito muito no testemunho. Né? O testemunho, ele traz edificação, ele traz libertação. Porque tem muitas pessoas que às vezes vai estar assistindo a gente, mano. Às vezes não... com uma história às vezes não tão profunda. Outros com... muito mais profunda, né? E às vezes sem esperança, mano. Bicho, a minha vida tá travada, bicho, a minha vida parou, né? E às vezes sempre o que aponta é o quê? Mano, a falta de perdão, né? E isso pode resolver? Aí você olha pra pessoa, mano, que te feriu, pra pessoa que foi o precursor de tudo, todo aquele momento, toda aquela dor, você fala, não, essa pessoa não merece. Mano, merece. Você foi perdoado pelo Senhor, você foi amado pelo Senhor, entendeu? Então, cara... O perdão, ele traz libertação, né? Prova disso é a minha família, a minha casa,
né? Então, se você quer ter uma família, cara, transformada, você que sofre com isso, perdoa, meu irmão. Abre o coração aí. Sai dessa vida, né, bicho? Sai dessa vida, né? Seja uma nova pessoa. E eu tenho certeza que, com certeza, muitas pessoas vão poder testemunhar, sabe, o que Deus vai fazer, né? O que Deus fez, o que Deus estará fazendo. Porque eu acho assim, a família, mano, é tudo, né? Como que você flui hoje? Mano, você é um pastor, né? Você cuida de pessoas. E esse problema, às vezes, ele é constante, Sim. né? Nítido, né? E são problemas que são desafiadores, né? Mas quando ele chega, mano, no ponto X, que você fala, bicho, matamos a charada, entendeu? A atitude é essa, você precisa desenvolver isso aqui, entendeu? Pronto, mano. Cara, você vê uma família curada, você vê um povo restaurado, você vê um povo feliz. Aquele povo que vivia perturbado, mano, angustiado, aquela coisa maluca, aquela família sem harmonia, aquele cara, mano, que é poderoso mesmo do Senhor, conhecimento, canta, prega, grita, dá piroleta, faz até aparecer luzes aqui. Mano, mas alguma coisa ainda tava ali travada, mano. Às vezes uma falta de perdão, mano, entendeu? Então eu acho que é o que as pessoas precisam, né? De perdão. O mundo precisa ser perdoado. O mundo precisa de perdão, mano. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. E que sirva de testemunho para muitas pessoas. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Que top. Tempo muito bom. Te agradeço, Amém. né? Pela Amém. disponibilidade. Te agradeço Amém. pelo coração e mais uma vez, mano, que bênção a gente poder conhecer esse testemunho maravilhoso, Amém. né? Todo esse processo que eu sei que não foi fácil, né? Passei por algumas coisas também que Sim, perdão sim. não é algo que a gente sente vontade de fazer, a gente não Justamente. sente vontade de... hoje eu tô afim de perdoar alguém. É o contrário, é decisão. É né? uma decisão. Mas que Deus possa continuar, mano. Levantando a sua vida Amém. para essa nossa geração, para esse tempo. Amém. A gente vive um tempo muito propício para a nossa história. Eu tava falando com o Eduardo. Eu falei, Eduardo, que coisa louca, mano. Porque todas as experiências que você passou hoje é algo que é carência no mundo, né? Sim, sim. E o seu testemunho, o meu testemunho, todas as pessoas que vão passar nessa mesa, eu sei que é porque Deus quer levantar nesse tempo. Eu creio, mano. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esses podcasts, né? Não sei, Espero que muitas, mano. não sei aonde vai chegar, Milhões mas e milhões. eu tenho orado todos os dias para que cheguem pessoas que precisam Amém. entender essas verdades. Amém. Amém. Até porque, cara, esse tema aqui, né? O podcast edifica. Mano, isso... Quando eu ouvi, né? Eu já tinha ouvido falar, né? O Diego já tinha compartilhado. Então, assim, já senti edificado por isso. Né? Eu tenho certeza. Como eu te falei antes de a gente começar aqui, eu falei, mano, tá top. É isso aí, né? É isso aí. Eu acredito que você é diferenciado, mano. Não, Né? só sou diferenciado, pior que o resto. Mas, cara, te amo demais, sabe? Amém, mano, eu também te amo muito, cara. Uma das coisas que eu queria falar também, assim, algumas pessoas passaram aqui, né? O pastor Kiko, o pastor Eduardo, está gravando hoje, vou gravar o pastor Alexandre agorinha. E tem outras pessoas que já estão no nosso coração de trazer também, tantos amigos. Mas o que me chama a atenção, e eu quero deixar isso sempre muito claro, cara, é maravilhoso saber que a gente vê um cara em cima do palco. Amém. E a gente conhece a história do cara e a história do cara condiz com aquilo que ele faz lá em cima. Amém. Mano, e isso é muito legal, Max. É muito legal, mano. É muito massa. Eu converso com sua mãe hoje. Eu tenho um testemunho forte com a sua mãe já, que aconteceu. A gente tava no encontro e eu preguei peniel no encontro. E surgiu um dado momento da palavra que eu comentei uma frase que eu havia falado antes de perdoar minha mãe, né? No processo que eu passei. Cara, sua mãe esperou acabar a palavra, né, tal, e me rodeando, né? Eu conheço, né? Você sabe, né? Rodeando. Até que ela não aguentou rodear e falou assim, pastor, vem cá. Rapaz, e ela encheu o olho d'água e ela veio e falou, pastor, nossa, misericórdia, que o senhor falou assim, eu não entendi, tal, o que é fenômeno, Liette, vou te explicar. Já aconteceu, né, esse processo, eu tava dando um exemplo de antes. E ela, cara, ela derramou tanto amor em cima de mim, mano. A sua mãe. Tanto amor, mano. Tanto amor. Que benção, mano. E ela tem sido uma pessoa assim pra nós, né? Sim. Outra coisa muito forte, o Ian, meu filho tem 5 anos, né? E tá na igreja e às vezes eu e a Sara estamos ministrando. E acaba que o filho fica meio jogado, né? Sim, sim. Isso aí, infelizmente, a gente tá bolando estratégias pra melhorar, né? Confesso isso.
Mas aí ela chegou em mim um dia e falou assim, pastor Marcelo, o que você acha ruim se eu cuidar do Ian na hora do culto? Eu falei, mas quem acha ruim é besta, é doido, né? Essa é minha mãe, mano. Então assim, mas isso aí, cara, fala muito a respeito de vocês todos. Sim. De vocês todos, né? Seu pai, hoje eu convivo mais com seu pai e, igual você falou, é um cara calado. Sim. É um cara que ele faz muito mais do que fala, Justamente. porém também tem uma marca muito forte de amor, né? Muito grande. E isso aí mudou muito a sua família, mano. Muito. Cara, e mais uma vez, que nós tenhamos mais ministros, Amém. pregadores, homens, sacerdotes dos seus lares em cima dos palcos pregando, mano. Amém. Atrás do púlpito, com a oportunidade do microfone. Que a gente deixe de ser uma geração empolgada com circunstâncias naturais, né? Sim, sim. De quê? De panca, de status, igual você falou, de frases bonitas, de Justamente. palavras de efeito. Mas assim, cara, o que Deus fez você viver até hoje, entenda algo que eu vou te falar. É porque esse momento que nós estamos vivendo, que precede a volta de Jesus, ele precisa de referências. Amém. E eu consigo te identificar como uma referência que essa geração precisa. Amém, Eu Marcelo. consigo identificar isso em você, principalmente pela autenticidade. Amém. Principalmente por isso. Então eu quero te agradecer por esse momento que a gente Mano, passou que aqui. isso. E compartilha lá nas suas redes também, pra Vamos gente poder compartilhar. espalhar isso. Vamos E, sim. cara, Vamos fazer esse negócio alavancar aí, mano. Em eu nome de Jesus. sinceramente não sei o Você que tem- vai você tem um acontecer, irmão, mas mano, vai você- ser algo Amém. top, né? Amém. Nesse sentido. Obrigado, te amo de verdade, você sabe disso. Amo sua família, amo sua Também te amo casa. muito, mano. Ama a Laís, amo seus filhos. Amém. Que Amém. família, né? Um Que beijo, top. Laís. Ó. Hã? Fez o merchan, hein? É isso aí. Cara, assim, só algo interessante. Minha família passou pelo encontro, né? Esse último encontro que vocês tiveram lá. Mano, e pra mim foi tão gratificante poder escrever pra todos eles, né? E quando eu recebi o convite pra escrevê-lo, né? Eu falei, vixe, cara, como é que eu vou escrever pra todo mundo, né? Mas, assim, depois, né? Eu não tive nem noção do que aquilo poderia causar na vida deles, né? E, assim, foi muito simples o que eu escrevi, né? Mas foi muito verdadeiro do meu coração. Né? E quem já passou pelo encontro sabe como é que é, né, mano? A galera tá daquilo naipão, né? Quebrando, tá moída, né? Isso de contar com a minha mãe, não consegui nem terminar de ler a carta que eu escrevi. Imagina, mano. Ela tava fritando lá no 12. Ela falou até hoje, não terminei não consegui não. E assim, ouvi muito testemunho, né, cara? Assim, da minha família, né? Os meus cunhados, né, mano? Meu cunhado, a minha cunhada, a minha irmã, né? O meu pai, mano, né? O meu irmão. Então, assim, sou muito grato a Deus por esse tempo, né? E eu lembro que na carta que eu escrevi pro meu pai, né? Eu falei pra ele assim, pai, o senhor sempre será o meu super-herói, né? E aí tem pessoas que estavam lá no encontro e disse que meu pai, ele chorava igual uma criança, né, e tal. E essa é a imagem que eu tenho do meu pai, né? Tudo que aconteceu na nossa vida, sabe? Eu amo meu pai demais, cara. Meu pai é... Eita, cara, que coisa Sabe que o povo já maravilhosa. arrumou jeito de curtir de seu pai lá já, né? É Fica mesmo, falando que gente? parece o Kleber Lucas. Ele arrumou uma armação de óculos colorida, moço. Aí o povo encarnou, Sério, né, meu? Rapaz, o Kleber Lucas congregando aqui, rapaz. Mas, mano, que testemunho, cara. Que Amém. família, que tempo. Amém. Sem palavras. Amém. Eu Deus que abençoe agradeço. sua vida, Amém. cada dia mais, sua casa, seus Amém. projetos, que continue sendo algo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que eu Amém. testifique que é, Em nome de Jesus. e que a cada dia mais você possa ter a oportunidade de tocar pessoas como o Amém. pastor que você é, né? Amém. Embora a gente sabe hoje mais do que antes, né? Sim. A questão do ministério, a gente se exerce simplesmente e começa a fluir, é reconhecido. Eu reconheço o ministério pastoral na sua vida. Amém. Eu reconheço aquilo que Deus tem colocado na sua vida e fluído através de você. Amém, mano. Amém? Glória a Deus. Tamo junto. Obrigado. Até depois do fim. Até. E depois do fim, começa tudo. Né? Você quer só a introdução, né? Mas quero agradecer também ao pessoal da Rosas Blend, Jeans Premium, né? Esse aí, mano, essa é pancada, bicho. Eu conheço essa galera. Conhece, aí, mano? conheço.
Obrigado você que assistiu, né? Compartilha aí, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue o Pastor Max, vou deixar o Amém. arroba dele na descrição. Segue as Rosas Blend lá também. Tá lá também. Tá até o WhatsApp pra você comprar lá. Compra lá. Comprar é melhor, né? Entrou, comprou. Amém. Deus abençoe, que Amém. possa edificar a sua vida esse podcast. Em nome de Jesus. Tamo junto. Abraço.